Um fazendeiro milionário ouviu barulhos vindos do celeiro durante a madrugada, e o que encontrou lá mudou sua vida para sempre. Caio acordou de repente com um som estranho vindo do celeiro. Era madrugada, e a fazenda estava silenciosa. Só o vento balançando as árvores. Ele sentiu o coração disparar como se algo estivesse errado de verdade. Na sala, a luz era fraca. Então pegou o celular para iluminar o caminho e resolveu ir ver o que era aquilo. Calçou as botas no escuro e saiu devagar, pisando com cuidado sobre o chão de terra batida, porque sabia que qualquer barulho poderia acordar o caseiro. O barulho repetia um estalo, um rangido leve, quase imperceptível, mas que na imensidão da noite soava alto. Caio se perguntou se era algum animal entrado no celeiro procurando comida. Pensou também em ladrão, embora achasse difícil alguém se arriscar a invadir aquela região de madrugada. Mesmo assim, a curiosidade e a preocupação com o patrimônio o fizeram continuar. Chegando à porta do celeiro, viu a luz da lua entrando pelas frestas e percebeu sombras se movendo. Seu instinto falava para ele parar, mas a vontade de saber o que estava acontecendo falou mais alto. Empurrou a porta de madeira com cuidado, fazendo um rangido que ecoou pelo espaço grande. Um cheiro de palha e mofo veio junto com o vento da noite. Ele apertou o botão de lanterna no celular, apontou para dentro e respirou fundo. O barulho parou por um segundo, e então ouviu o que parecia ser um suspiro, como se alguém estivesse ali escondido. Sentiu o peito apertar. Caio se preparou para ligar a luz, mas a tomada no teto estava desligada. Resolveu andar por entre as pilhas de feno, com a luz oscilante no celular. O coração dele batia forte, sentindo o nervosismo subir. Conforme foi entrando, percebeu uma presença no canto do celeiro. O feixe de luz iluminou uma mulher sentada no chão, abraçada a duas coisinhas indefesas, 2 bebês dormindo. Ele quase não acreditou no que via. A mulher parecia exausta, com o rosto marcado por choro. Os bebês estavam enrolados num pano simples, bem sujos de palha, dormindo tranquilamente. A cena era chocante e o silêncio voltou, pesado, só com o barulho da respiração dele. Caio parou a alguns passos de distância. Não queria assustar. Viu o tronco da mulher tremer como se estivesse congelada entre medo e alívio. Nenhuma palavra. O som do mundo parecia ter sumido. O único contato real era aquele olhar dela, cheio de medo. Ele respirou fundo e conseguiu dizer com voz baixa mas firme: "O que está acontecendo aqui?" Cada sílaba saiu devagar, com cuidado para não assustar. Ela levantou o corpo devagar, ainda meio escondida pela escuridão, com as mãos protegendo os bebês. Ele viu as mãos dela, trêmulas, marcadas pelo esforço de fugir. As unhas estavam sujas, talvez por escalar cercas e correr por estradas de terra no escuro. A mulher levou uns segundos para conseguir olhar diretamente nos olhos dele. Parecia buscar coragem para falar. O silêncio se esticou por alguns segundos, que pareceram minutos. O fazendeiro ficou parado ali, sentindo o peso daquele momento. Ele cogitou chamar a polícia, mas algo no rosto dela fez ele hesitar. Aquela mulher não parecia vilã nem bandida. Parecia alguém que só queria proteger os filhos. Alguém que fugia de um perigo real. Ele percebeu que tinha que decidir rápido. O barulho voltava, fraco, como se algo se mexesse lá atrás. Mas ele estava focado nela e nos pequenos nos braços dela. Não sabia quem ela era, de onde vinha, só sabia que precisava falar com mais calma, que lidar com aquele momento exigia cuidado. Ele foi mais perto, parou na beirada do feixe de luz e disse em voz ainda contida: "Me ajuda a entender o que está acontecendo." A porta do celeiro estava escancarada quando Caio entrou com o celular aceso apontando para frente. A luz do aparelho balançava sobre o rosto dele, mostrando a mulher ainda sentada e os bebês dormindo nos braços. Ele se aproximou devagar, sentia o chão de terra ceder sob os pés. A respiração dela ficou mais rápida. Os gemidos dos bebês vinham suaves, quase como batimentos de um coração dentro do silêncio. Caio sentiu a garganta fechar por um instante.
Ele nunca imaginou encontrar aquilo. Ela não tinha mais força para falar. Parecia caída, os cabelos embaraçados, roupa rasgada e suja de palha. O rosto, iluminado na penumbra, mostrava marcas de desgosto, lágrimas secas e medo. Ele continuou ali, parado, tentando não piscar, para não perder nenhum detalhe. Os bebês eram pequeninos, parecia que tinham acabado de nascer. Os paninhos em que estavam enrolados estavam sujos, a pele, clara já coberta de manchas de palha, lágrimas e poeira. Os rostinhos pareciam calmos, sobrancelhas franzidas de quem ainda luta para entender o mundo. Caio olhou para o corpo frágil da mulher e para aquele momento congelado no tempo. Ele ficou pensando como ela devia estar cansada, sem dormir, sem comer direito, carregando 2 bebês. Uma cena que o fez lembrar, mesmo que por um segundo, da solidão que sentiu depois que perdeu a esposa. Mas era apenas um segundo. Respirou fundo e tentou ver se ela reagia ao som da voz dele. Ele se abaixou mais, colocou o celular no chão e usou a luz apenas para ver onde pisava. Queria criar um ambiente menos agressivo, mais calmo. Os batimentos do coração dele martelavam nos ouvidos e parecia que o mundo todo tinha parado. Ele precisava entender quem era ela. Então tentou falar com voz suave e firme, sem pressa. Perguntou o nome dela. Ela demorou para responder. O silêncio entre as 2 palavras dela parecia um grito contido. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa e embargada. Chamava-se Mariana. Caio sentiu um aperto no peito. Ele nunca escolheria arrancar 2 bebês de uma mãe. Mas a dúvida era real naquele momento. Por que ela estava ali escondida na escuridão, no meio de uma madrugada, dentro do celeiro dele? Ele tentou entender o que a levou a fazer aquilo. Ela contou com a voz falhando que fugiu de casa porque não conseguia mais suportar o que estava acontecendo. Que estava sozinha, que não sabia a quem recorrer e que os bebês eram a vida dela. Agora, ele olhou para os lados esperando que aparecesse mais alguém. Cada sombra parecia esconder alguém. Ele pensou em chegar e fechar a porta, mas sabia que isso seria fechar uma história que ele nem sabia que estava começando. Ela não estava com gestos de violência, nem lá para ameaçar nada. Estava ali, por desespero. A respiração das crianças ficou mais forte, mais ritmada. Ao ver os bebês, Caio sentiu o instinto de proteger crescer dentro de si, como se tivesse nascido com eles no colo. Ele não sabia se podia confiar em Mariana, mas sabia que podia ajudar. O lugar era dele, a responsabilidade também. Ele então perguntou se ela tinha para onde ir, se tinha alguém esperando ou cuidando dela. Ela sacudiu a cabeça, virou o rosto e gemeu baixinho. As mãos entrelaçadas nos bebês tremiam. Ele percebeu que ela não mentia, que o desespero era real. Nesse momento ele sentiu a obrigação de agir, mesmo sem saber como. A luz trêmula do celular continuava iluminando, mostrando a poeira suspensa no ar. Ali não havia vilões com máscaras ou ações arquitetadas. Havia apenas uma mulher apavorada e 2 bebês que dependiam dela. Era uma cena simples, mas carregada de urgência. Caio esticou a mão lentamente, sem tocar naquele colo sagrado. Ofereceu a ela um pano limpo que estava no bolso da calça, pedindo que secasse a testa. Ela aceitou o pano com delicadeza, quase sem forças. As mãos aliviadas, ela enxugou o rosto, abriu os olhos e olhou para ele como quem tenta entender se tudo aquilo era real. Ele sentiu o silêncio de novo. A qualquer momento, algo podia acontecer. Alguém podia aparecer. Alguém podia tentar entrar. Mas ali, de frente para debaixo do teto revestido de palha, Caio reconheceu em Mariana alguém em perigo. Alguém que precisava sair dali o mais rápido possível. Ele abriu a porta do lado, no fundo do celeiro, por onde geralmente entravam os tratores. O vento frio da madrugada entrou, balançando a palha no teto e trazendo o som dos grilos. Ele disse que estava ali para ajudar, que ela podia confiar, mesmo sem conhecer seu nome ou história. Os bebês se mexeram, acordaram e começaram a chorar, pequenos gritos que partem o coração. Ele se aproximou de novo, desta vez oferecendo seu braço para ela segurar, para ela poder se levantar devagar.
Ele estendeu também um cobertor velho que tinha no carro. Lembrava das cobertas que a esposa costurava para os filhos vizinhos. Era simples, mas podia aquecer os bebês. Mariana olhou para ele, hesitou, mas aceitou. Abaixou o corpo, acomodou os bebês no cobertor e pegou o braço dele para se apoiar. O medo ainda estava nos olhos dela, mas havia também um lampejo de esperança. Ele sorriu de leve, dizendo que estava tudo bem, que ali estava seguro. Ele achou que aquela frase podia ser dita de forma concreta, sem precisar de palavras demais. Eles se moveram juntos na penumbra, ela, os bebês, ele a ajudando a sair dali. Atrás deles, o celeiro ficou para trás, com o som do vento e o cheiro de palha se dissipando enquanto caminhavam para a luz da casa. Mariana se apoiou no braço de Caio e seguiu com os bebês até a cozinha. Ele acendeu a luz fraca, pegou um pano úmido e passou no rosto dela, ajudando a tirar a sujeira da palha que grudava na pele. Ela deixou a cabeça cair por um instante, sentindo o peso dos olhos inchados. O choro dos bebês continuava, pedindo atenção. Caio ofereceu a mamadeira com água morna. Ela segurou um dos bebês com cuidado, tocando o rosto dele como se tentasse reconhecer até o menor traço. A mão dela tremia enquanto equilibrava a mamadeira. Ele fez silêncio, só observando, percebendo a necessidade de ela falar, de dividir o medo. Então ela começou. A voz saiu baixa, mas firme. Ela falou que se casou com Hugo, um homem que parecia bom no começo. Ele era gentil, fazia planos, dizia que a vida seria boa para ela e para os filhos. Mas aí, as coisas mudaram. Começaram as cobranças de dinheiro, sempre cobranças. Hugo perdeu dinheiro em negócios arriscados e começou a desaparecer de madrugada e voltar com cheiro de bebida. Mariana dizia que ia tentar manter a calma, mas sentia o pânico crescendo dentro dela. Hugo conheceu pessoas erradas e passou a ficar brabo com ela sem motivo, dizendo que ela não valia nada, que não servia para cuidar dos bebês. Ela chorava e falava com raiva contida. Comentou que chegou um dia em que ele disse que não aguentava mais a situação, que precisava se livrar dos filhos porque não tinha como bancar. Ela conta como ele falou isso de um jeito frio, sem emoção, como se falasse do preço de um saco de ração. Chegou a perguntar se era sério, se ele tinha noção de que eram 2 vidas ali. Ele riu sem mostrar remorso. Disse que achava que podia vender os bebês e sair do país com o dinheiro. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dela. As lágrimas vieram de novo misturadas com alívio por estar com alguém que entendesse. Caio permaneceu ao lado, deixando ela seguir desabafando até onde conseguisse. Ela contou como saiu de casa no meio da noite carregando os bebês no colo, tão exausta que não conseguia mais enxergar a estrada. Ficou horas sentada na beira de um matagal, pensando se estava fazendo a coisa certa, se devia voltar e enfrentar Hugo, se poderiam tentar consertar, tudo. Mas ela sentia medo demais. Tinha medo dele encontrar um jeito de machucar os filhos, de bater nela, ou de usar as crianças para manipular ela. No meio do relato, ela falou que tentou procurar ajuda no posto de saúde, mas Hugo apareceu dizendo que ela estava louca, que ninguém devia ouvir uma mãe que queria largar os próprios filhos. Mariana soluçou dizendo que o silêncio pesava e que ela se sentia enterrada viva. Cada grito interno que ela tinha foi reprimido por causa do medo. Ela falava com raiva de si mesma por não ter saído antes, por ter acreditado nas desculpas dele. Mas agora, com Caio ali, sentia que talvez tivesse uma chance real de recomeçar. Salpicou agradecimentos a Caio, reconheceu que ele não tinha obrigação de ajudar, mas fez isso mesmo assim. Chamou-o de herói pela primeira vez com voz embargada. Ele disse que não era isso que importava, que ele só não podia ignorar alguém em risco. Ela encarou os bebês nos braços e contou que cada chorinho era lágrima que ele ia tirar da garganta dela. Prometeu a si mesma que não os deixaria mais na mão. Caio segurou a mão dela e se ofereceu para abrigá-los até que ela conseguisse seguir em frente, enquanto ouvia o celular vibrar no bolso, avisando de mensagens não lidas, do caseiro perguntando onde ela estava. Ela fez sinal para ele desligar o som do celular, chamou a atenção de Caio para o silêncio,
dizendo que aquele era o primeiro silêncio bom que tinha vivido há muito tempo, não o que vinha do medo, mas o que vinha da esperança. Ele inclinou a cabeça e respirou fundo. A luz na cozinha continuava suave. Os bebês começaram a respirar mais calmos. Com um olhar cansado, ela agradeceu de novo e olhou para o teto, como se estivesse aceitando que aquela madrugada seria diferente. A tensão ainda pairava no ar, mas a fala dela tinha deixado um pouco do peso cair. Ela ainda estava com medo, mas agora respirava com menos pânico. Os olhos dela procuraram os dele, buscando algo que transmitisse que não estavam sozinhos diante do perigo. O desabafo dela tinha feito a ponte entre dois isolamentos, o dela e o dele. Nesse momento, Caio se comprometeu internamente a fazer o que fosse preciso para manter Mariana e os bebês seguros. Ele sabia que os próximos passos não seriam simples, que Hugo poderia aparecer a qualquer hora. Mas a conexão que surgiu ali era real. Mariana fechou os olhos, descansando a cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez em semanas que podia se permitir confiar. A madrugada seguia lá fora, mas dentro da casa da fazenda havia um foco de cuidado que crescia a cada segundo. Mariana se acomodou num sofá velho da sala, ainda com os bebês no colo. A calma que ela sentia começou a se misturar com insegurança. Ela olhou para Caio e pediu silêncio por um instante. Ele entendeu, ficou quieto e sentou ao lado dela. O bebê chorão parou só de sentir o pulso dela trazendo segurança. Os olhinhos dela se encheram de dúvidas. Parecia que a fuga tinha sido só o primeiro passo. Agora vinha o peso das consequências. Caio ficou em silêncio também, pensando. Ele sabia que ajudar era certo, mas também tinha uma vida já estruturada e responsabilidades. Sentiu o aperto de ter que decidir rápido. Perguntou com a voz calma se ela tinha alguém além dele. Mariana sacudiu a cabeça lentamente. Disse que o único que poderia ajudar era a irmã, em outra cidade, mas que nem ela sabia ainda onde estavam. E quem compraria os bebês? Ela não sabia nem como explicar a situação para a família. Tudo era um risco. O bebê mais quieto, comendo com cuidado, parecia descansar. Os braços dela tremiam de tanto segurar. Caio ofereceu água. Ela aceitou, bebeu devagar, suspirou fundo. Disse que precisava pensar se conseguia realmente confiar. Que pensou em voltar atrás outras vezes, mas que não tinha para onde correr. A essa hora, o dia já clareava lá fora, mas o peito dela ainda estava às escuras. Ele reconheceu o medo dela de estar se jogando no escuro, em sua fazenda. Não sabia se esperava isso dele. Perguntou se ela tinha documento, se já tentou registrar os bebês ou pedir ajuda social. Mariana disse que temiam que Hugo os encontrasse e usasse isso para dizer que ela abandonou os filhos, que era irresponsável. A voz dela falhou na última palavra. O silêncio voltou. Caio olhou para os bebês e pensou que qualquer acontecimento deveria ser rápido. Ele levantou, abriu a janela e deixou entrar o vento frio da manhã. Pediu que ela comentasse sem medo qual seria o próximo passo. Marianar sentiu a coragem vir de novo. Disse que precisava procurar um advogado, ver se conseguia a guarda provisória sem que Hugo tivesse acesso. Que a polícia talvez ajudasse se conseguissem provas de que ele planejava vender os filhos. Mas como? Ela não tinha gravações, nem conversas documentadas. Tinha só a palavra dela. Caio lembrou que o caseiro, Joaquim, viveu alguns episódios estranhos. Talvez tivesse visto algo lá na sede. Ele concordou em falar com Joaquim sem chamar atenção, para entender se tinha algo que pudesse ajudar. E se conversassem com o juiz da comarca. Talvez conseguissem medidas protetivas. Ele disse para ela que ia cuidar disso, que ninguém ia tocá-los ali. Mariana piscou aliviada, mas ainda tensa. Ela sabia que a segurança era temporária. De repente, ouviu o som de uma moto subindo a estrada de terra. Ela estremeceu. Olhou para a janela. Não era Joaquim nem a irmã. Eram passos, alguém vindo. O chinelo no tapete. Encolheram-se. Era só o caseiro, com a sacola de pão. Ele avisou que o café estava pronto. A voz simples dele trouxe sensação de normalidade. Caio sorriu. Fez sinal para ele ficar fora da sala.
Joaquim pulou para dentro, viu os bebês, fez cara de susto e perguntou rápido: "O que está acontecendo aqui?" Caio explicou, colocou em poucas palavras. Joaquim ouviu, olhou para Mariana e depois para eles dois. Pediu silêncio e prometeu ficar de olho sem mencionar mais nada. Ela respirou aliviada. Sentiu que tinha mais um aliado ali, mesmo sem certeza de lealdade pessoal. Uma parte dela acreditou, finalmente, que poderia contar com apoio. Enquanto Joaquim servia café, Caio e Mariana trocaram um olhar. Sentiram que a decisão tinha sido tomada. Iam lutar juntos por aquelas crianças. Mas sabiam que decisões vinham acompanhadas de medo. A responsabilidade agora era real. Ela soltou um suspiro de alívio, mas o coração continuava apertado. Aquela manhã marcava o começo de uma jornada de verdade. Mariana dormia no quarto de hóspedes, arrumado com roupas limpas que Caio havia separado. Os bebês estavam num bercinho improvisado, embalados por um pano limpo e macio. Caio passou um tempo conferindo cada detalhe. Checou se o bebê tinha coberta, se o berço estava firme, se o aquecedor funcionava direito. Ele lembrou da noite passada, de cada som vindo do celeiro, da cara dela quando chegou, dos bebês nos braços. Agora, vendo eles dormindo, sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio porque eles estavam seguros, medo por saber que nada disso seria fácil. Ele desceu até a cozinha, acendeu a luz fraca e preparou um pouco de café. Passou a mão no rosto para espantar o cansaço. Sentou à mesa, pensativo. A madrugada tinha sido longa. Cada barulho lá fora fazia ele parar o que estava fazendo. Escutou um ruído leve vindo do pasto, um miado, talvez algum gato. Quase soltou um suspiro. A rotina da fazenda voltando só reforçava que as coisas precisavam continuar normais. E ao mesmo tempo, que aquela noite era só o começo de algo maior. De volta ao quarto, ele ajustou a temperatura no termostato. Passou um pano nos móveis, tirou qualquer barulho de correntes ou de madeira solta. Queria garantir que aquela noite fosse tranquila. Sabia que Mariana precisava dormir, que os bebês precisavam dormir, que ele mesmo precisava recompor o corpo. Mas antes de deitar, ele parou na porta. Olhou para ela dormindo, abraçada aos bebês. Sentiu o coração apertar, com uma urgência estranha no peito. Ele fechou a porta devagar, quase toque de seda. Foi dormir ali, no sofá da sala, com um cobertor leve e o celular por perto. Fechou os olhos pensando no que faria no dia seguinte. Nem percebeu quando o sono chegou, leve. Mas ele dormiu em lampejos. A cada vento que entrava pela janela, ele acordava. A cada suspiro de bebê, ele dormia de novo. A cada ranger do madeirame da casa, ele despertava e ficava ali, escutando até perceber que era só a casa se acomodando. Algumas horas depois, ouviu um choro mais alto. Os dois bebês haviam acordado chamando por ela. Ele se levantou com cuidado, limpou os olhos e entrou no quarto com calma, buscando não assustar. Mariana já estava acordada, com o olhar de mãe, em alerta. Ele pegou o bebê mais choroso no colo, procurou água morna, limpou a boquinha dele e deixou que ela o tomasse de volta. Mariana olhou para ele com gratidão, sem palavras, num gesto que dizia tudo. Ela acariciou a cabeça do filho e o outro, ainda dormindo, ficou com os olhos semi-abertos, testando o ambiente. Enquanto ela cuidava dos filhos, Caio observava de longe, quase sem respirar. Sabia que aquela era a primeira de muitas noites sem descanso, mas também podia ser a primeira noite em que eles dormiam com mais paz do que tinham antes. A luz continua baixa, quase íntima, dando um tom quase maternal ao quarto improvisado. Depois da calmaria, Caio saiu de novo e foi para a sala. Tomou um gole de café morno, sentindo a temperatura descer pelo corpo. A madrugada escorria para o novo dia. Ele pensou no que precisava fazer: localizar um advogado, falar com o delegado, encontrar provas do marido de Mariana. A lista era longa e pesada. Ele apertou o punho de leve contra a xícara antes que quebrasse o ponto. Voltou a entrar, no quarto, no silêncio que anuncia o amanhecer. Pegou o cobertor e cobriu os dois bebês e a mãe. Cada gesto era cuidadoso, carregado de atenção.
Ainda havia medo no ar, mas havia também uma leveza, como se a tempestade tivesse dado uma brecha. Ele saiu do quarto com a impressão de que a primeira noite foi um teste e que eles podiam passar nele juntos. Quando a luz da manhã começou a invadir a janela, ele voltou à cozinha para preparar o café do dia. Respirou fundo e encarou o amanhecer. Já tinha planos: proteger, buscar ajuda, agir com firmeza. Nem sabia onde encontraria forças, mas sentiu que não estava mais só. Era o começo de algo grande, perigoso, mas com real chance de virar. E assim ele se preparou para amanhã. Lívia acordou antes do sol nascer. Não foi o choro dos bebês nem o barulho da casa. Foi o peso no peito. Aquela sensação de que, mesmo depois de fugir, ainda estava presa. Sentou na beirada da cama com cuidado para não acordar os pequenos. Eles dormiam fundo, como se o corpo soubesse que era a primeira vez que podiam descansar de verdade. O silêncio do quarto era pesado. Caio ainda não tinha levantado, mas ela sabia que ele ia aparecer em breve, com café, uma pergunta ou só aquele jeito dele de ficar por perto, mesmo quieto. Ela se olhou no espelho pela primeira vez desde que chegou na fazenda. O rosto parecia outro. Olheira funda, bochecha mais seca, olhos perdidos. Só o corte dos lábios continuava o mesmo. Tocou o próprio rosto e respirou fundo. Aquele momento ia chegar de um jeito ou de outro. Precisava contar a verdade. Era o mínimo que ele merecia. Quando Caio apareceu, ela já estava sentada na varanda da casa com os bebês no colo enrolados em panos limpos. Ele chegou com 2 canecas de café quente. Sentou ao lado dela e não falou nada. Só olhou. Ela segurou a xícara e nem bebeu. Ficou girando o líquido, nervosa. A voz demorou a sair. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse. Ele olhou com calma, como quem sabia que vinha algo importante. Ela respirou fundo e começou. Contou que o nome completo era Lívia Helena de Souza. Disse que não usava o sobrenome há anos, desde que foi morar com Hugo, o pai dos bebês. Ela disse pai, mas logo corrigiu. Falou que ele nunca quis ser pai, de verdade. Desde o começo, o cara só via as crianças como moeda de troca. Na cabeça dele, os gêmeos podiam pagar as dívidas que ele mesmo cavou. Mas não foi só isso. Lívia explicou que conheceu Hugo quando ainda morava com a mãe, em Minas. Ele era mais velho, charmoso, dizia que ia dar o mundo para ela. E ela, cansada da vida sem graça e da mãe controladora, foi atrás de liberdade, mas a liberdade virou prisão. Hugo começou a controlar tudo. O celular dela, as amizades, até o que ela comia. No começo era só ciúme. Depois virou controle. Depois virou grito. Depois virou ameaça. Quando ela engravidou, achou que as coisas iam mudar. Que ele ia se transformar num cara melhor. Mas foi aí que a coisa piorou. Ele surtou. Disse que ela tinha feito aquilo de propósito. Que ele não tinha pedido filho nenhum. Ela tentou sair algumas vezes, mas ele ameaçava todo mundo. Disse que se ela fosse embora, contaria mentiras para a polícia, que ia dizer que ela era doida, que usava remédio, que batia nas crianças. E ela acreditou. Teve medo. Teve muito medo. Um dia, ouviu ele no telefone. Era com um cara estranho falando em código, mas ela entendeu. Estavam negociando as crianças, um pagamento, uma entrega, uma viagem. Ela congelou. Ficou parada atrás da porta, sem saber se gritava ou corria. No fim, esperou ele dormir e pegou os filhos no colo. Saiu andando pela estrada sem olhar para trás. O resto, ele já sabia. Caio não falou nada por alguns segundos. Só olhou para frente, com o maxilar travado. Depois virou para ela e disse que não sabia o que era pior, o que ela passou, ou o que ainda podia acontecer se não fizessem nada. Lívia abaixou a cabeça e disse que não tinha documento dos bebês. Hugo não deixou registrar. Disse que só ia fazer isso quando tivesse certeza do que ia fazer com eles. E ela nunca conseguiu brigar. Nem sabia por onde começar. Só sabia que precisava salvar os dois. Mesmo que o mundo todo achasse que ela estava errada. Caio levantou, foi até a cerca e ficou olhando o campo por um tempo. Voltou e disse que a partir daquele momento, ela não precisava mais fugir sozinha.
que eles iam dar um jeito, um passo por vez. Mas que precisava dela forte, decidida e, acima de tudo, sincera. E ela disse que não tinha mais nada para esconder. Lívia chorou de novo, mas foi diferente. Era um choro quieto, de alívio. Um choro de quem tirou um peso das costas. Ela olhou para os filhos e disse em voz baixa: "Ninguém mais toca neles. Nunca mais." O vento passou devagar, balançando as folhas do pé de goiaba. O sol começou a sair no horizonte. Caio ficou ali, parado, olhando para ela e para os bebês. Entendeu que dali para frente tudo ia ser mais difícil, mas também entendeu que agora tinha uma missão que fazia sentido. Lívia passou a manhã com um aperto no peito que não dava trégua. Os bebês tinham dormido bem, mas ela não conseguia relaxar. A cabeça não parava. Cada barulho de carro passando na estrada lá fora fazia o coração acelerar. E se fosse ele? E se Hugo tivesse descoberto? Sentada na cadeira perto da janela, ela ficava observando tudo como se o perigo fosse aparecer a qualquer momento. Caio reparou. Ele não precisou perguntar nada. Só de olhar para ela já sabia que o medo ainda estava ali, firme. Não era medo de escuro ou de barulho. Era medo de alguém voltar e acabar com tudo. Ele se aproximou com calma e sentou no sofá da sala, sem dizer muita coisa. Ficaram um tempo quietos. Só o som do vento lá fora, um passarinho cantando de longe. Então Caio olhou para ela e disse: "Eu sei que você não se sente segura aqui ainda, e não te culpo, mas preciso que você confie em mim." Ela virou o rosto devagar, com os olhos vermelhos de quem não dorme direito há dias, e perguntou o que ele tinha em mente. Foi aí que ele contou sobre uma casa no fundo da fazenda, uma casinha pequena, meio escondida, que antigamente servia como abrigo de ferramentas. Ele disse que lá ninguém ia, nem os empregados. Era afastada, no meio do mato, com uma cerca velha ao redor, quase invisível para quem não conhece a propriedade. Caio disse que podia preparar o lugar para ela e os bebês. Levar cama, comida, um fogãozinho, o básico. Mas lá seria mais seguro. Lívia hesitou. Olhou para os filhos dormindo e ficou em silêncio por um tempo. Depois respirou fundo e disse que topava. Enquanto Joaquim buscava algumas coisas no depósito, Caio foi junto com ela até a tal casinha. A trilha era de terra batida, com mato crescendo dos lados e folhas secas pelo chão. Caminhar por ali dava uma sensação estranha, como se fosse um lugar esquecido no tempo. Quando chegaram, ela viu que a casa era mesmo bem simples. Tinha só uma porta de madeira, uma janelinha e paredes de tijolo sem pintura. Mas Caio abriu a porta e mostrou que o lugar estava seco, limpo e com espaço suficiente para ela e os bebês ficarem. Durante a tarde, eles trabalharam juntos. Caio arrumou uma cama de solteiro, colocou um colchão firme, cobertores limpos e até uma rede. Lívia limpou o chão com pano e água morna, ajeitou as roupas dos bebês numa caixa de papelão como se fosse cômoda. Tudo simples, mas feito com cuidado. Joaquim apareceu com um fogão de uma boca, um botijão de gás e uma caixa com arroz, feijão, leite em pó e fraldas. Lívia chorou baixinho quando viu. Não de tristeza, mas de alívio. No fim do dia, ela colocou os bebês na rede e ficou observando o balanço leve. O sol se escondia atrás das árvores. O céu laranja parecia pintar tudo com calma. Caio estava sentado na porta, de costas para ela, com uma espingarda no colo. Era mais simbólico do que prático, mas deixava claro que ele estava pronto para proteger. Quando ela se aproximou, ele disse sem olhar para trás: "Aqui ninguém encosta em vocês, palavra minha." Ela sentou do lado dele e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo, que tudo aquilo podia trazer problema, que Hugo era louco, que podia envolver polícia, advogado, até coisa pior. Caio respondeu que sabia disso desde o momento que viu ela no celeiro. E que mesmo assim não pensou duas vezes. Porque às vezes a vida coloca uma escolha na sua frente, e você sente na hora se deve ou não fazer. E ele tinha sentido. Lívia ficou olhando para ele, sem saber o que responder. Mas ali, naquela casinha simples no meio do nada, ela se sentiu protegida de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não era só a distância da cidade ou o mato escondendo a entrada.
Era o jeito que Caio falava com ela, sem prometer milagre, mas deixando claro que ela não estava mais sozinha. Quando a noite chegou de vez, os grilos começaram a cantar lá fora, e o silêncio foi tomando conta. Caio ficou do lado de fora por mais um tempo vigiando a estrada. Lívia, dentro da casa, ajeitou os bebês, deitou na rede e ficou olhando o teto escuro. Sentia medo, sim. Mas agora esse medo vinha junto com uma coisa nova. Algo que ela quase não lembrava o nome. Esperança. A manhã estava começando devagar quando o portão da frente da fazenda bateu forte. Caio ouviu o barulho metálico do tranco sendo puxado com força. Era um som diferente, que não combinava com o ritmo calmo do lugar. Ele deixou a enxada encostada na parede e foi ver. 2 policiais estavam descendo de uma viatura empoeirada, os rostos sérios, o olhar direto. Um deles era alto, com cara de poucos amigos. O outro tinha aquele jeito de quem ainda estava aprendendo a parecer firme, mas escondia a atenção no canto da boca. Caio já imaginava o motivo da visita. Quando o mais velho puxou o distintivo e falou o nome dele, não foi surpresa. Senhor Caio Ferreira, recebemos uma denúncia. Precisamos conversar com o senhor. Ele limpou as mãos no pano da cintura, assentiu com a cabeça e mandou que entrassem. Tentou manter o rosto neutro sem demonstrar nada. A cozinha cheirava a café fresco. Caio ofereceu uma xícara, mas os 2 recusaram. Ficaram em pé mesmo, como se estivessem ali por pouco tempo. O policial mais velho puxou uma folha amassada do bolso da farda. Estamos procurando uma mulher chamada Lívia Helena de Souza e 2 bebês recém-nascidos. Ela desapareceu no começo da semana. O marido registrou o boletim. Disse que ela pode estar com problemas mentais. Acha que os bebês correm risco? Caio cruzou os braços. Fingiu surpresa. Conheço ninguém com esse nome, não. E se alguém passou, por aqui não fiquei sabendo. A fazenda é grande, mas tudo que acontece passa por mim. O mais novo olhava cada canto da casa como se esperasse ver uma mamadeira esquecida ou uma fralda no chão. O mais velho, mais direto, perguntou: "O senhor se opõe a uma olhada na propriedade?" Ele sabia que não podia dizer não. Mas também não podia deixar que eles fuçassem tudo. "Claro, fiquem à vontade, só peço cuidado com os animais. Tem áreas que são perigosas, gado solto, cerca elétrica." O tom era calmo, sem parecer defensivo, mas firme. Os 2 aceitaram e foram andando pela casa, acompanhados por Caio. Passaram pelo celeiro, pelo galpão, pelo antigo alojamento dos funcionários. Tudo limpo, arrumado. Nada que levantasse suspeita. Enquanto isso, na casinha dos fundos, Lívia estava com os bebês no colo, o coração disparado. Joaquim tinha dado o aviso cedo, assim que viu a viatura subindo a estrada. Ela apagou qualquer vestígio. Guardou as roupas, escondeu as mamadeiras, fechou a janela. Ficou ali, em silêncio, com os filhos no colo e o ouvido grudado na parede. Cada passo lá fora parecia um trovão dentro dela. Na sede da fazenda, Caio continuava firme. Quando os policiais pediram para ver o lado leste da propriedade, ele disse que ali tinha mata fechada, onde ninguém andava, e que não faria sentido procurar por lá. O mais velho pareceu satisfeito. O mais novo ainda deu uma última olhada na cozinha antes de sair. Na porta, antes de entrar na viatura, o policial mais velho se virou. "Se por acaso o senhor souber de algo, ou se essa mulher aparecer por aqui, é melhor avisar. Ela pode ser perigosa. Tá entendendo, né?" Caio só respondeu com um aceno de cabeça. "Fiquem tranquilos. Qualquer coisa estranha, eu aviso." A viatura foi embora devagar, levantando poeira pela estrada. Caio só respirou fundo depois que o carro sumiu na curva. Voltou devagar até a cozinha, lavou o rosto e foi direto para a trilha dos fundos. Quando chegou na casinha, viu Lívia sentada no chão, suada, pálida, com os olhos arregalados. Ela mal conseguia falar. Só perguntou: "Eles foram embora?" Ele assentiu com a cabeça. "Foram, mas vão voltar." O rosto dela desabou de novo. Caio então puxou uma cadeira, sentou de frente para ela e disse com firmeza: "A partir de agora a gente precisa se preparar. Isso foi só o começo."
A noite caiu pesada na fazenda. O céu estava carregado de nuvens, e o vento balançava as árvores com força. Caio não conseguia parar quieto. Desde a visita da polícia, ele sentia que estava sendo observado. Parecia que a qualquer momento algo ia acontecer. E não era só sensação. Tinha coisa no ar. O jeito como os cachorros latiam do nada. O jeito como Joaquim andava mais calado que o normal. Até os bois estavam inquietos. Aquilo tudo deixava o clima tenso. Lívia, por outro lado, tentava manter a rotina. Acordava cedo, cuidava dos bebês, lavava as roupas com água de balde. Mas o corpo dela vivia em alerta. Qualquer barulho fazia o coração disparar. Ela tinha parado de sair da casinha, até para pegar sol. Ficava ali dentro o tempo todo, quieta, só os olhos se mexendo. Os bebês estavam saudáveis, mas ela sabia que era questão de tempo até Hugo fazer algum movimento. Ele não ia desistir fácil. Naquela noite, Caio ficou acordado até tarde, sentado na varanda com uma espingarda encostada na parede. O telefone dele tocou por volta das 10. Número privado. Ele atendeu com o peito travado. Fala, Caio. A voz era conhecida, mas ele demorou um segundo para reconhecer. Era Hugo. O cara falava com uma calma que dava raiva. Cadê a minha mulher, Caio? E os meus filhos? Eu sei que eles estão aí. Para de fingir. Eu já botei gente na região. E se você quiser que essa conversa continue educada, é bom colaborar. Caio apertou o celular com força, olhou para o escuro da estrada e respondeu frio. Aqui não tem ninguém para você. E se tiver, não é mais da sua conta. Do outro lado, silêncio. Depois a voz voltou mais grossa. Você tá se metendo onde não foi chamado. Eu só quero o que é meu. Essa mulher tá fora de si. Se ela tiver feito alguma besteira com as crianças, a culpa vai ser sua. Caio desligou sem responder mais nada. A mão dele tremia. Olhou em volta como se esperasse ver alguém saindo do mato. Foi direto para a casa dos fundos. Bateu na porta com calma. Lívia abriu, os olhos assustados. Ele entrou e contou o que aconteceu. Ela gelou, sentou no chão abraçando os bebês. Perguntou se ele sabia como Hugo conseguiu o número. Caio respondeu que provavelmente através de algum conhecido da cidade, talvez alguém do sindicato, talvez algum funcionário antigo. A verdade é que o nome dele era conhecido. E se Hugo tinha grana, conseguir telefone era o de menos. Eles passaram o resto da noite acordados. Caio decidiu reforçar a segurança. Pediu para Joaquim dormir na sede e ficar de olho no portão principal. Mandou instalar um cadeado novo na estrada de acesso. Tirou os cavalos de perto do pasto principal e trancou a caminhonete dentro do galpão. Tudo que pudesse dar acesso fácil, ele fechou. No dia seguinte, chegou uma carta, sem remetente. Estava na caixa de correio da estrada. Joaquim achou estranho e levou até Caio. Dentro tinha só uma foto. Era uma imagem antiga de Lívia, com os 2 bebês no colo, ainda no hospital. E uma frase escrita à caneta no verso. A gente sempre encontra o que é nosso. Caio mostrou para ela. Ela ficou pálida, como se o sangue tivesse sumido. Disse que aquela foto estava guardada numa gaveta trancada na antiga casa. Hugo tinha invadido tudo. E se ele tinha aquilo, podia ter mais. Podia ter endereço da irmã dela. Podia ter informações da escola onde ela estudou, até da mãe. O desespero dela foi aumentando. Disse que talvez fosse melhor ela ir embora de novo, sumir, não colocar ninguém em risco. Mas Caio foi firme. Aqui ninguém vai sair. Se ele quer guerra, vai ter. Mas você e os meninos não vão ser pegos de novo. Ele sabia que estava indo para uma briga feia, mas não ia voltar atrás. Mais tarde, Joaquim contou que viu um carro estranho parado perto da estrada no dia anterior. Um carro preto, vidros escuros, motor ligado. Quando ele se aproximou, o carro acelerou e foi embora. Aquilo confirmou o que todos já sabiam. Hugo estava perto, observando, estudando o terreno. Caio passou a carregar a espingarda o tempo todo. Durante o dia, deixava encostada na parede da varanda. À noite, dormia com ela ao lado da cama. Colocou um sino de ferro no portão que fazia barulho quando alguém encostava. Ligou para um amigo que mexia com câmeras de segurança, pediu ajuda, não queria ser pego de surpresa. Lívia, mesmo assustada, se mantinha firme.
Dizia para si mesma que não ia mais correr, que se fosse preciso enfrentaria Hugo cara a cara. Ela só não queria colocar Caio e Joaquim no meio. Mas já era tarde para isso. Os dois estavam dentro até o pescoço. Nos dias seguintes, Caio começou a perceber que a fazenda não era mais só um lugar de trabalho. Era uma trincheira. E que Hugo, mesmo sem aparecer pessoalmente, já tinha invadido o espaço com o medo que causava. Mas o medo, ali dentro, estava virando outra coisa. Estava virando força. Aquela manhã já começou diferente. O céu estava limpo, mas o ar parecia mais pesado do que o normal. Caio acordou antes do sol nascer, com a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Passou o café, deu ração para os bichos e nem esperou o último gole para chamar Joaquim de lado e falar o que já estava martelando na cabeça dele há 2 dias. Se Hugo aparecer, a gente não pode reagir na hora. A gente tem que estar preparado. E para isso precisamos de um plano. Joaquim só confirmou com a cabeça. Ele também estava sentindo o clima mudar. Ninguém dormia direito naquela casa. Lívia tinha a olheira funda, o corpo travado de tensão. Os bebês andavam mais agitados, como se absorvessem o medo dela. Caio não queria esperar o pior para agir. Então decidiu montar um plano de fuga. Não uma fuga para abandonar tudo, mas uma saída segura, rápida, se a situação apertasse. A primeira ideia era simples: criar uma rota alternativa dentro da fazenda. Um caminho por dentro do mato que ligasse a casinha onde Lívia estava até a estrada dos fundos. Pouca gente sabia da existência daquele trecho. Era um caminho usado antigamente por tropeiros e que agora mal dava para enxergar de tanto mato alto. Mas Caio conhecia cada pedaço daquela terra. Sabia que ali podia ser a chave para ganhar tempo se precisassem sumir. Ele e Joaquim passaram o dia limpando o trajeto, sem levantar suspeita. Usaram foices pequenas, abriram caminho no braço, deixando o suficiente para passar com um carro pequeno ou uma moto. O plano era deixar a caminhonete sempre abastecida, escondida perto daquele ponto. Se Hugo ou alguém dele chegasse perto demais, era só Lívia correr até lá com os bebês, pegar a chave e ir direto para a estrada dos fundos, onde Caio colocaria uma placa falsa de proibido passar. Mas não era só isso. Caio também preparou outra casinha que ficava perto de uma antiga plantação de milho. Lá, ele montou uma espécie de abrigo temporário. Colocou colchão inflável, leite em pó, água, fraldas, cobertores e uma lanterna. Também escondeu um chip de celular com crédito, caso precisasse ligar de um número que ninguém conhecesse. Tudo escondido dentro de uma caixa de ferramentas velha. Na mesma tarde, Caio chamou Lívia para conversar. Sentaram debaixo da árvore onde ela costumava dar mamadeira para os bebês, agora com o sol batendo fraco pelas folhas. Ele explicou tudo, passo a passo. Mostrou um mapa da fazenda desenhado à mão, com linhas tortas e pontos marcados com caneta azul. Disse onde estava cada item, onde ela tinha que ir, onde deixar os bebês se não desse tempo de carregar os 2. Lívia ouvia calada, com os olhos vidrados no papel. A mão dela tremia. Quando ele terminou, ela perguntou: "E você?" Caio olhou nos olhos dela e respondeu firme: "Eu vou ficar. Você e os meninos saem primeiro. Eu seguro aqui o tempo que der." Ela balançou a cabeça devagar, apertando os lábios, como se tentasse impedir o choro. Disse que não queria fugir mais, que já estava cansada disso, que só queria viver em paz. Mas Caio foi direto. Isso aqui não é desistência. É proteção, é estratégia. Ninguém vai te tirar daqui se eu puder evitar. Mas se ele vier com força, você precisa estar pronta. Naquela noite, Lívia deitou com o mapa ao lado da cama. Releu cada trecho, memorizou cada curva do terreno. Passou a madrugada em claro, imaginando os passos, pensando nos sons que ouviria se tivesse que correr com os filhos no colo no meio da mata. Mas ela sabia que precisava saber fazer. Pela primeira vez, ela estava pensando como alguém que queria lutar, não só sobreviver. Do lado de fora, Caio deixou o carro escondido onde combinou com a chave sob uma pedra marcada. Testou o motor, o farol, o sinal do GPS. Tudo pronto. Na volta para casa, encontrou Joaquim com cara fechada, parado no terreiro.
O velho entregou um celular antigo na mão dele. Tava tocando quando achei no galpão. Número estranho. Quando atendeu, ninguém falou nada. Só dava para ouvir um som de fundo como se fosse alguém respirando e um assobio. O mesmo assobio que Caio já tinha ouvido uma vez, quando Hugo apareceu na fazenda há anos atrás querendo comprar terras. Caio desligou, jogou o chip fora e falou só o essencial. Agora é questão de tempo. A fazenda seguia funcionando. O leite sendo tirado, os galos cantando, a comida no fogão. Mas todo mundo ali dentro já sabia que as coisas tinham mudado. Era como viver no meio de uma guerra sem tiros, e a qualquer momento alguém podia invadir a trincheira. Os dias passaram meio arrastados, como se o tempo tivesse medo de seguir em frente. Lívia se acostumava, aos poucos, com a rotina da fazenda, mas nada era normal. Tudo ali tinha um peso. Mesmo no silêncio tinha sempre algo que deixava o ar mais denso, como se o perigo estivesse por perto, só esperando a hora certa. Apesar disso, algo diferente começou a nascer entre ela e Caio. Não foi da noite pro dia, nem foi aquele negócio de filme, cheio de brilho e música. Foi devagar no meio das conversas simples, das trocas de olhares enquanto lavavam uma madeira, das caminhadas curtas até o galpão. Uma confiança foi crescendo ali, algo sincero. Os dois já não se tratavam como estranhos tentando se ajudar. Era mais que isso. Lívia, mesmo com medo, começou a rir de novo. Do jeito tímido, baixo, quase escondido. Às vezes ria das histórias de Joaquim. Às vezes dos comentários de Caio sobre os bois teimosos. Ela voltou a cuidar de si. Passou a escovar o cabelo, a lavar as roupas com mais calma, a olhar no espelho sem desviar o rosto. Caio reparava. Não dizia nada, mas guardava cada detalhe. Ele também mudou. Ficava mais tempo perto dela, arranjava desculpas para ir até a casinha com uma garrafa de leite ou pão fresco. Deixava um "tudo bem aí?" quase todo fim de tarde, só para ouvir a voz dela mais uma vez. Uma tarde, a energia caiu na sede. Caio foi ver o disjuntor e achou melhor desligar tudo até o técnico chegar. No escuro, com o céu ainda claro, ele decidiu ir até a casinha. Bateu na porta com a lanterna na mão e um saco de velas. Lívia abriu com os bebês no colo já de banho tomado. O cheiro de sabonete de bebê enchia o ar. Caio entrou, acendeu uma vela e colocou sobre uma caixa de madeira. Sentaram os dois no chão, com os meninos dormindo perto. Foi ali, com a luz fraca e a noite chegando lá fora, que os dois conversaram de verdade. Lívia perguntou se ele sentia falta da esposa. Caio ficou quieto por alguns segundos. Disse que sentia, que ainda sentia, mas que depois que ela morreu, tudo tinha ficado meio sem sentido. Até agora ela olhou para ele devagar, os olhos brilhando. Disse que não queria atrapalhar a vida de ninguém, que só queria proteger os filhos. Caio colocou a mão sobre a dela com cuidado. Disse que ninguém ali era peso, que ela trouxe algo que ele nem sabia que estava faltando. Aquilo foi o suficiente para ela soltar as lágrimas. Choro contido de quem segura tudo o tempo inteiro. Ele não disse nada, só ficou ali do lado. Nos dias seguintes, Caio passou a visitar mais. Levava café da manhã, ajudava a lavar roupa, empurrava o carrinho dos bebês pelo terreiro. Os funcionários da fazenda percebiam a aproximação. Joaquim, principalmente. Mas ninguém falava nada. Era como se todo mundo tivesse decidido respeitar aquele momento. Lívia começou a confiar mais. Confiar de verdade. Passou a contar histórias da infância, da escola, da primeira vez que viu o mar. Contou como a mãe dela era dura, mas carinhosa. Disse que sempre quis morar num lugar onde pudesse ouvir o silêncio sem medo. Caio, por outro lado, contava do pai, das lidas na roça, da época em que queria largar tudo e virar caminhoneiro. Riam juntos. Não muito alto, não muito forte, mas riam. Era leve, era bonito. Até os bebês mudaram. Choravam menos, dormiam mais tranquilos, como se o clima da casa passasse para eles. Lívia já não trancava mais a porta com medo. Dormia com ela só encostada, o pano de prato pendurado como cortina. Às vezes Caio ficava ali na varanda depois que ela dormia,
só olhando, só garantindo que tudo estava em paz. Mas por trás desse clima de aproximação, os dois sabiam que era uma trégua, uma pausa num tempo difícil. O perigo ainda existia, Hugo ainda rondava, mesmo em silêncio. Só que agora tinha algo novo ali. Tinha força, tinha vontade de enfrentar. E isso vinha, em parte, do que um significava para o outro. Caio percebeu que não era mais só proteção. Era mais. Era vontade de ficar perto, de cuidar porque queria, não só por obrigação. Lívia, do lado dela, sentia que podia recomeçar. Não tinha certeza de nada ainda, mas sentia que, pela primeira vez, talvez pudesse viver sem medo. A madrugada era de chuva. Começou fraca, só um chuvisco batendo no telhado. Depois veio forte, daquelas que lavam tudo e fazem o mundo parecer pequeno. Caio dormia leve, sem sono profundo fazia dias. Qualquer som mais alto o tirava da cama. Naquela noite, o barulho da água no telhado era constante, mas teve algo diferente. Um estalo seco vindo da cerca lateral. Ele abriu os olhos na hora. Ficou parado por um segundo, escutando. Era como se alguém tivesse pulado a cerca ou quebrado alguma coisa. Pegou a espingarda encostada no canto da parede, calçou as botas e saiu sem acender a luz. O chão molhado afundava sob os passos. Joaquim, que dormia num quartinho perto do galpão, já estava de pé. Encontraram-se no meio do caminho, sem precisar trocar palavra. Só olharam um para o outro e seguiram. A fazenda parecia mais escura do que nunca. A luz da lua quase não passava pelas nuvens grossas. Eles caminharam em silêncio, indo até a parte dos fundos, onde ficavam os celeiros e o depósito. Foi quando viram. A cerca de arame estava cortada, e havia marcas de pneu no barro. Não era animal, era gente. Caio mandou Joaquim voltar pela trilha e avisar Lívia para não sair por nada. Ele seguiu sozinho, com o coração batendo alto no peito. A cada passo, a chuva engrossava. Quando chegou perto do depósito, viu a sombra de um homem se mexendo, baixo, magro, de capuz. Tentava arrombar a porta. Caio se aproximou devagar, a espingarda firme nas mãos. Quando estava a uns 3 metros, gritou: "Para aí! Larga isso agora!" O homem se virou rápido e saiu correndo para o mato. Caio foi atrás, mas perdeu ele logo na escuridão. Voltou, ainda ofegante, e viu que a porta do depósito estava só arranhada. Não tinham conseguido entrar. Mas a tentativa era clara. Alguém estava testando a segurança da fazenda. Voltando para o terreiro, Joaquim já estava ali molhado até o osso, com o rosto preocupado. Disse que viu outra sombra perto da casinha de Lívia, mas que quando chegou perto, não tinha mais ninguém. Aquilo foi como um soco no estômago de Caio. A casinha era o último lugar onde qualquer pessoa devia estar rondando. Eles foram até lá correndo. Bateram na porta. Lívia abriu com os bebês no colo, olhos arregalados. Estava trancada por dentro. Não tinha ouvido nada, só o som da chuva e os meninos dormindo. Caio conferiu o redor, a janela dos fundos, tudo intacto. Mas mesmo assim, decidiu que ela não ia dormir ali naquela noite. Levaram ela para a sede, junto com os bebês. Joaquim ficou de vigia na varanda enquanto Caio trancava tudo por dentro. Pegou as câmeras escondidas que tinha instalado dias antes e revisou no celular. Viu 2 figuras passando pela lateral da casa. Capuz, passo leve. Não pareciam ladrões, comuns. Não estavam procurando trator ou gado. Estavam buscando alguém. A chuva caiu a madrugada inteira. Ninguém conseguiu dormir. Lívia ficou sentada na sala, com um dos bebês no colo e o outro no berço improvisado. Caio andava de um lado para o outro, a espingarda no ombro, os olhos fixos na janela. Joaquim cochilava com a mão no cabo do facão. Ao amanhecer, Caio foi até a cidade. Falou com um amigo que era guarda civil. Pediu um favor: que ele rodasse as placas de alguns carros suspeitos vistos por ali nos últimos dias. O cara disse que ia tentar, mas que sem prova nenhuma, era difícil conseguir algo oficial. Caio sabia que o tempo estava contra eles. De volta à fazenda, ele e Joaquim reforçaram as trancas, colocaram novos cadeados nos portões e fios de aço nas entradas laterais. Lívia ajudava no que podia. Ela queria lutar, mas Caio via no olhar dela o medo voltando com força. Disse que queria ir embora.
que talvez fosse melhor sumir de novo. Mas ele foi firme. Se a gente fugir agora, ele ganha. E eu não deixei você chegar até aqui para ver isso acontecer. Aquela invasão foi só um aviso. Um teste. Mas também foi o ponto de virada. Caio entendeu que não dava mais para esperar. Ou eles enfrentavam Hugo logo, ou seriam atacados de novo. E da próxima vez podia não ser só tentativa. Na manhã seguinte à invasão, o céu estava pesado de novo, mas não chovia. Caio já tinha decidido, não dava mais para esperar. Se quisessem virar o jogo, precisavam de prova. Algo concreto. Ele lembrou que Lívia nunca tinha feito o registro dos bebês. Disse que talvez, só talvez, Hugo tivesse feito isso por conta própria. E se ele tivesse registrado os meninos sozinho, podia estar usando isso como arma legal. A ideia incomodou. Mas era possível. Caio e Lívia pegaram a caminhonete cedo, com os bebês no banco de trás. Joaquim ficou na fazenda de olho em tudo. O destino era o cartório da cidade vizinha, onde Hugo dizia ter amigos e onde provavelmente teria feito qualquer movimento legal. A estrada estava seca. O carro balançava no chão de terra. Ninguém falava muito. Lívia parecia travada, olhando, pela janela, como se esperasse ver o carro de Hugo a cada curva. Chegaram perto das 10. O cartório era pequeno, de esquina, com paredes amarelas e uma bandeira do Brasil desbotada na entrada. Caio desceu primeiro. Olhou em volta. Conferiu se não tinha ninguém estranho por perto. Depois, abriu a porta para ela com cuidado. Lívia segurava os bebês no colo, um em cada braço, e tentou sorrir, mas os olhos entregavam atenção. Dentro do cartório, o ambiente era calmo. Um ventilador barulhento girava no teto. Tinha só uma mulher atrás do balcão e um rapaz mexendo em pastas. Caio foi direto. A gente veio saber se há registro em nome de Hugo Fernandes. Ele pode ter feito sozinho, sem autorização da mãe. A atendente olhou desconfiada. Pediu o nome completo. Caio deu. Ela digitou rápido no computador e demorou alguns segundos antes de responder. Depois chamou o rapaz e pediu ajuda para checar nos arquivos físicos também. Aquilo aumentou a desconfiança. Quase 15 minutos depois, a mulher voltou com uma pasta fina. Entregou na mão de Caio sem falar nada. Ele abriu ali mesmo. Na primeira folha, estava o que ele mais temia. Certidão de nascimento dos bebês, com os nomes completos. E como pai registrado, Hugo Fernandes. E no espaço da mãe, o nome de Lívia estava lá, mas com assinatura falsificada. Caio sentiu o estômago revirar. Passou os olhos nas datas. Tudo tinha sido feito 2 dias depois do parto, antes mesmo de Lívia sair do hospital. E mais embaixo, vinha o que deixava tudo pior. Um documento anexado dizendo que Hugo havia solicitado a guarda dos filhos, alegando abandono da mãe. Uma declaração assinada por um suposto vizinho dizendo que Lívia desapareceu sem deixar rastro e que a vida dos bebês estava em risco. Ela olhou aquilo como se o mundo estivesse desabando. Sentou numa cadeira de plástico e ficou com os olhos presos na folha. Ele falsificou tudo. A voz dela saiu quase sem som. Até minha assinatura. Ele já tinha planejado isso antes de eu fugir. Caio não perdeu tempo. Pediu cópia de todos os documentos, pagou as taxas e guardou tudo numa pasta. Depois perguntou se alguém ali lembrava do dia em que Hugo apareceu para registrar os bebês. O rapaz, meio envergonhado, disse que sim. Disse que Hugo chegou com uma moça, loira, que se passou por Lívia. Estava de óculos escuros, assinou rápido e foi embora. A gente achou estranho, mas ele disse que ela tinha tido complicações no parto, que estava sensível. Lívia começou a chorar, ali mesmo, sem conseguir segurar. A sensação de ser enganada daquele jeito, de ter a maternidade roubada no papel, era demais para aguentar. Caio colocou a mão no ombro dela e pediu que respirasse fundo. Disse que agora eles tinham algo nas mãos, uma prova real, e que isso mudava tudo. No caminho de volta, o silêncio foi outro. Não era mais o silêncio do medo, era o do raciocínio. Caio pensava nos próximos passos. Aquela falsificação era grave. Podia ser usada para abrir um processo. Podia ser a chance de anular qualquer ação que Hugo tivesse feito. Mas precisava de um advogado.
Bom. E rápido. Lívia, no banco ao lado, ainda segurava os documentos no colo, como se tivesse medo de perdê-los. Olhava os rostinhos dos filhos dormindo, apertados nos panos, e repetia baixinho: eles são meus. São meus. Ele não vai levar. Quando chegaram na fazenda, já passava das 4 da tarde. Joaquim apareceu com a cara fechada, avisando que um carro desconhecido tinha passado pela estrada 3 vezes. Não entrou, mas diminuiu a velocidade como quem procura algo. Caio não respondeu, só apertou os olhos e disse: agora a gente tem o que precisa. Ele não sabe, mas a vantagem virou. A pasta com os documentos do cartório virou o centro da sala naquela noite. Caio deixou ela aberta sobre a mesa, enquanto andava de um lado para o outro, falando baixo com Joaquim. Lívia tentava se manter firme, mas o rosto dela entregava tudo. Cansaço, raiva, medo, tudo misturado. Os bebês dormiam, e o barulho da chuva lá fora voltava a preencher o ar, como se o tempo estivesse sempre ameaçando alguma coisa. Foi no meio dessa tensão que o telefone de Caio tocou. Número conhecido, mas inesperado. Ele atendeu com o senho, franzido. Uma voz de mulher direta. Preciso falar com você, é sobre o Hugo. Ele não respondeu na hora. Ela insistiu. Não vou demorar. Não tô aqui para enrolar nem causar problema, mas acho que posso ajudar. Caio pediu que ela se identificasse. Ela disse o nome. Paula. Ele reconheceu. Já tinha ouvido de alguém da cidade que Paula era ex-namorada de Hugo. Tinham ficado juntos por anos, mas ela tinha sumido da cidade depois que os dois terminaram. A conversa ficou no ar por alguns segundos. Então ela disse: a gente precisa se encontrar, mas tem que ser longe daí. Ele pode estar ouvindo. Caio não gostou da ideia, mas sentiu que podia valer a pena. Marcou com ela na parte de trás do mercadinho abandonado da cidade, perto do córrego. Era um lugar esquecido, sem movimento, bom para uma conversa rápida e discreta. No dia seguinte, Caio saiu cedo, disse que ia comprar mantimentos, mas deixou a espingarda no carro. Quando chegou no lugar combinado, ela já estava lá, encostada numa pilastra de concreto, de calça jeans surrada e moletom. Os olhos fundos, cabelo preso, uma postura que misturava força e desgaste. Assim que ele desceu do carro, ela foi direto ao ponto. Eu sei o que ele está fazendo com a menina. Sei que ele está atrás dos filhos. Sei que tem coisa errada nesse registro. E sei que não é a primeira vez. Caio arregalou os olhos, mas ficou calado. Deixou ela falar. Paula contou que, anos atrás, Hugo teve uma namorada em outra cidade. A mulher ficou grávida. Ele escondeu a gestação de todo mundo, prometeu que ia cuidar. Mas quando o bebê nasceu, ele simplesmente sumiu com a criança. Disse para a menina que o bebê tinha morrido no parto. Ela caiu em depressão, tentou tirar a própria vida. Só, anos depois, descobriu que a criança tinha sido entregue para adoção, por debaixo dos panos, com a ajuda de um advogado sujo e um juiz comprado. Eu vi tudo. Só não denunciei porque tinha medo. Ele me ameaçou, disse que se eu abrisse a boca, eu ia desaparecer igual aquela mãe. A voz dela tremia, mas os olhos estavam firmes. Agora ele tá tentando repetir a história com essa mulher. Só que dessa vez tem testemunha. Tem você. Tem gente que não vai aceitar calado. Ela entregou a Caio uma pasta com cópias de e-mails, mensagens antigas, até um extrato de depósito feito por Hugo pro tal advogado. Tava tudo ali. Provas que ligavam ele ao esquema. Inclusive a mesma clínica de registros falsos que apareceu no papel dos bebês de Lívia. Era mais do que suficiente para levantar poeira. Caio ficou em silêncio, a cabeça fervendo. Paula olhou bem para ele e disse: eu não tô fazendo isso por ela, nem por você. Tô fazendo porque cansei de carregar esse peso. E porque esse homem ainda anda por aí como se fosse intocável. Antes de ir embora, ela disse que ia sumir de novo, que não queria ser encontrada. Só pediu uma coisa: se essa mulher tiver alguma chance, dá pra ela, protege ela. Não deixa o que aconteceu comigo acontecer com mais ninguém. Caio voltou pra fazenda com a pasta no banco do passageiro. A estrada parecia mais curta dessa vez. Quando entrou pelo portão, Lívia já estava na varanda esperando. Ela viu o olhar dele,
o jeito como segurava a pasta, e soube que algo grande tinha mudado. Caio entregou os papéis nas mãos dela. Ela leu em silêncio. As mãos tremiam. Quando chegou na parte da outra mulher, fechou os olhos, segurou os filhos mais perto e disse: "Eu não vou deixar ele repetir isso." No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando Caio já estava de pé, com o rosto fechado. Ele não dormira direito. Passou a madrugada revendo cada página dos documentos que Paula tinha deixado. Era coisa pesada. Prova viva de que Hugo não só era um manipulador, mas também um criminoso que sabia onde pisar. E Caio sabia que, dali em diante, precisava de alguém de dentro. Alguém que jogasse limpo. Alguém da lei. Lembrou então de um nome que quase tinha esquecido. Delegado Jonas. Um cara que conheceu anos atrás, quando ainda era casado. Jonas tinha fama de não se dobrar para gente rica nem para político. Era de outra cidade, cerca de 2 horas dali, mas ainda atendia na mesma delegacia. Caio não pensou 2 vezes. Preparou a caminhonete, avisou Joaquim que passaria o dia fora e deixou os bebês com Lívia, que estava mais firme do que nunca. Na estrada, Caio dirigia em silêncio, a cabeça fervendo, a pasta com os documentos no banco ao lado. Quando chegou, na cidade, passou direto pela praça principal e seguiu até o prédio da delegacia. O lugar era simples, sem luxo. Parecia que não mudava há décadas. Portão baixo, paredes cinzas, uma bandeira rasgada no mastro. Foi direto na recepção e pediu para falar com o delegado. A atendente, uma moça simpática, avisou que ele estava ocupado, mas que tentaria encaixar. Caio entregou um cartão com o próprio nome e escreveu urgente em letras grandes. 15 minutos depois, Jonas apareceu na porta, de camisa amassada, com cara de sono e café na mão. Arregalou os olhos ao reconhecer Caio. "Rapaz, quanto tempo?" disse oferecendo a mão. "O que te traz aqui com essa cara de quem viu coisa feia?" Caio foi direto. Não enrolou. Pediu privacidade, entrou na sala e trancou a porta. 5 minutos, jogou tudo na mesa. As certidões falsas, os e-mails de Paula, a conversa com o cartório, as fotos dos bebês e os papéis que ligavam Hugo ao tráfico de crianças. Jonas ouviu tudo calado, mexia nos documentos com calma, como quem pesa cada palavra. Quando Caio terminou de falar, o delegado respirou fundo e coçou a barba. Depois disse algo que Caio não esperava ouvir. "Isso aqui é coisa séria, muito séria. Se o que você tá dizendo for verdade, e parece que é, a gente tá lidando com crime pesado. Falsidade ideológica, suborno, sequestro, tráfico e talvez mais coisa que ainda não apareceu." Caio confirmou com a cabeça, aliviado de ouvir aquilo de alguém da lei. Jonas pegou o telefone, fez 2 ligações, chamou um escrivão e pediu abertura de processo sob sigilo. Depois olhou para Caio com um olhar firme, quase paternal. "Escuta, se esse cara tem gente em cartório, advogado sujo, juiz comprado, a gente vai ter que andar com cuidado. Mas agora você tem respaldo. A partir de agora, essa mulher e os filhos estão sob proteção da lei. Eu vou emitir uma solicitação de medida protetiva urgente. Se esse homem se aproximar, ele pode ser preso." Caio respirou fundo. Era a primeira vez que alguém dizia com firmeza que Lívia estava amparada. Que ela não era só uma fugitiva com 2 bebês no colo. Que ela era uma vítima. Que eles estavam lutando do lado certo. Antes de ir embora, Jonas ainda fez uma pergunta. "Você confia nessa moça? Acha que vale a pena ir até o fim com isso?" Caio respondeu sem hesitar. "Confio nela mais do que em muita gente que conheço há anos. E não é questão de valer a pena. É questão de fazer o que é. Certo?" O delegado deu um leve sorriso e estendeu a mão de novo. "Então vamos fazer direito. Mas já te aviso, ele vai reagir. Não vai cair calado." Caio saiu dali com o coração pesado, mas pela primeira vez em muito tempo, com um fio de esperança mais concreto. Voltou para a caminhonete, colocou o cinto e olhou para o horizonte. A guerra estava longe de acabar. Mas agora, eles tinham alguém de dentro. E isso mudava tudo. O tempo fechou de vez na fazenda. Não no céu. O dia até amanheceu claro,
Mas no clima, depois da ida ao delegado, Caio voltou com a cabeça cheia. Contou tudo para Lívia. O que foi dito, o que foi prometido, a proteção da lei. Ela ouviu calada, com o bebê mamando no colo. Parecia aliviada, mas o olhar dela dizia outra coisa, como se soubesse no fundo que Hugo não ia parar por causa de um papel assinado. E ela estava certa. 2 dias depois, no meio da tarde, Joaquim sumiu. Simples assim. Estava consertando uma cerca do lado de fora do curral, e depois disso ninguém mais viu. Caio estranhou no começo, achou que o velho tinha ido até a vila comprar alguma coisa. Mas quando o sol começou a descer e Joaquim não apareceu nem para tomar café, ele soube que tinha algo errado. Pegou a caminhonete e foi rodar a propriedade. Passou pelos currais, pelas trilhas, pelos fundos. Gritou o nome dele umas 10 vezes. Nada. O rádio também estava mudo. Tentou ligar pro celular, mas só chamava e caía. O estômago de Caio embrulhou. Na volta encontrou um envelope jogado no terreiro perto da varanda. Um envelope pardo, dobrado, molhado de orvalho. Pegou com cuidado, abriu e sentiu o sangue gelar. Lá dentro tinha uma foto de Joaquim. Ele estava sentado num chão sujo, com as mãos amarradas para trás, a cabeça baixa. E ao lado da foto, um bilhete escrito à mão, com letra tremida, como se tivesse sido feito às pressas. Você mexeu onde não devia. Se quiser ver o velho vivo, entrega a mulher e os bebês amanhã. 17 horas. Sozinho. No galpão abandonado da estrada velha. Caio sentou no degrau da varanda e ficou ali um tempo, olhando pro nada. O rosto duro, sem reação. Sentia o corpo inteiro vibrando de raiva e medo. Hugo tinha jogado a carta mais suja, e agora ele não podia simplesmente esperar a polícia fazer algo. Tava em jogo a vida de um homem que ajudava ele desde antes da fazenda existir. Lívia apareceu na porta, com o bebê no colo. Ela viu a cara dele e entendeu sem que ele dissesse nada. Se aproximou, leu o bilhete. A mão dela subiu à boca e ela falou baixo. Foi ele. Caio assentiu. Disse que não sabia o que fazer, que se fosse sozinho, era uma armadilha. Que se chamasse a polícia, talvez fosse tarde demais, mas também não ia entregar ninguém. Passaram a noite inteira tentando bolar um plano. Lívia dizia que queria ir junto. Caio não deixava. Dizia que ela precisava proteger os filhos, que o lugar dela era ali, firme, segura, enquanto ele resolvia do jeito dele. Na manhã seguinte, Caio ligou para Jonas, o delegado. Contou tudo. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Se ele tá jogando desse jeito, a gente precisa ser mais esperto. Vou mandar um time meu, mas em carros descaracterizados. Você vai fazer o que ele pediu. Vai sozinho, mas vai com o microfone escondido, e nós vamos estar lá. Não dá para garantir que vai ser fácil, mas pelo menos a gente tem uma chance. Caio topou. Pegou a caminhonete, foi até a cidade e recebeu o equipamento. Um botão de escuta no colarinho. Da camisa, um celular com rastreador e ordens claras. Não reaja, ganha tempo. O resto deixa com a gente. Às 5 da tarde ele chegou no galpão. O lugar era sombrio, cheio de mato alto e madeira podre. Parou o carro, desceu devagar. Tinha só o som do vento e dos grilos. Quando entrou, viu Joaquim amarrado numa cadeira, no fundo. E ao lado dele, 2 homens. Um armado. E no fundo, encostado na parede, de braços cruzados, estava Hugo. O rosto dele era o mesmo de antes. Arrogante, frio, com aquele sorrisinho de quem acha que tá por cima. Demorou, disse ele sem sair do lugar. Cadê a Lívia? Caio respondeu. Firme. Em lugar nenhum. Você não vai pôr a mão nela de novo. Hugo riu. Um riso seco de desprezo. Se aproximou devagar, deu a volta em Caio, como se analisasse. Depois apontou pro velho. Vai deixar ele morrer por causa de uma mulher? Que nem é tua? Antes que Caio respondesse, uma movimentação rápida lá fora interrompeu tudo. Gritos, passos, sirenes abafadas. Os homens de Hugo sacaram as armas, mas já era tarde. Em segundos, o galpão foi invadido por policiais encapuzados. Um dos capangas tentou correr. O outro atirou pro alto, mas foi derrubado com um chute na mão.
Hugo tentou fugir pelos fundos, mas trombou com 2 agentes de fuzil na mão. Caiu de joelhos, gritando que era tudo um mal-entendido. Jonas entrou, logo depois com cara de poucos amigos. Foi direto até Caio, tirou o microfone da camisa dele e disse: "Funcionou, pegamos tudo. Agora ele vai responder como deve." Joaquim foi libertado com o rosto machucado, mas vivo. Caio abraçou o velho com força. Saíram do galpão debaixo da chuva que começava a cair. A tensão não tinha acabado, mas aquela batalha, pelo menos, estava vencida. O dia seguinte parecia calmo, mas ninguém estava tranquilo. Nem Caio, nem Lívia, nem Joaquim. A invasão, a tentativa de sequestro, a ameaça direta, tudo aquilo ainda estava grudado no corpo de todo mundo. Hugo tinha sido preso, mas a sensação era de que ainda não tinha acabado. Era como se o perigo estivesse só esperando uma brecha para voltar. Na fazenda, os funcionários continuavam a rotina, mas o clima era outro. Caio mantinha a espingarda por perto, agora com mais naturalidade, como se fosse parte dele. Lívia não saía da casa. Os bebês sensíveis estavam mais agitados. Choravam com facilidade. Ela carregava os 2 no colo, andando de um lado para o outro como se estivesse contando os passos, tentando manter a calma à força. Na cabeça de Caio, 1000 coisas giravam ao mesmo tempo. Apesar de Hugo ter sido pego em flagrante, a justiça era lenta. Ele ainda não tinha sido formalmente condenado. Podia sair com fiança. Podia aparecer um advogado daqueles que sabem mexer nas brechas da lei. E isso deixava Caio inquieto, com o olhar sempre varrendo o horizonte, como quem espera a próxima pancada. E ela veio. 2 noites depois, a tensão que já era alta virou explosão. Caio e Lívia estavam jantando na varanda com os meninos dormindo no quarto. Joaquim cochilava na cadeira de balanço. A lua mal aparecia, o céu estava nublado, abafado. Foi aí que o primeiro estampido cortou o ar. Pá! Um tiro, seco, forte, vindo, de fora. Ninguém viu de onde. Só ouviram o som rasgando o silêncio. Em segundos, Caio se levantou, puxou Lívia pelo braço e mandou ela correr para dentro. Os bebês acordaram chorando. Joaquim se jogou no chão. O segundo tiro veio logo depois. Pá! Caio se escondeu atrás da parede e ligou pro Jonas na mesma hora. "Estão aqui, alguém tá atirando, não sei quantos." O delegado pediu calma, mandou reforço, disse para não sair da casa. Caio desligou e trancou todas as portas. Lá fora, silêncio de novo. Só o barulho dos grilos e o choro das crianças. Lívia tremia. Não conseguia falar nada, só segurava os bebês como se pudesse protegê-los do mundo inteiro com os braços. Caio ficou de pé, arma na mão, a respiração pesada. Joaquim apareceu com o rádio de mão. Disse que viu movimento perto da cerca dos fundos. Luzes apagadas, carro desligado, sombra se mexendo. Era um ataque. Não tinha outro nome. A tensão explodiu de vez quando um terceiro tiro atingiu a parede da sala, bem perto da janela. A madeira lascou e um caco de vidro caiu no chão. Caio correu, apagou todas as luzes da casa. Mandou Lívia pro cômodo dos fundos junto com os bebês. Trancou ela lá com a chave e disse: "Só abre quando eu disser." Joaquim, mesmo velho, não hesitou. Pegou o facão e se posicionou do outro lado da sala. O rádio chiava dizendo que a polícia estava a caminho, mas podia demorar. Eles estavam sozinhos por enquanto. Do lado de fora, passos. Um barulho leve, de alguém tentando forçar a porta da cozinha. Caio se aproximou devagar pela lateral. O coração dele batia tão alto que parecia ecoar pela casa. Ele apontou a espingarda e esperou. A maçaneta girou, devagar. Depois uma pancada. Outra e outra. Caio gritou: "Mais um passo e eu atiro." Silêncio. Mais um passo. Ele puxou o gatilho. O estampido fez a casa tremer. Não sabia se acertou, mas o som de alguém caindo no chão veio logo depois. Caio correu até a porta dos fundos, abriu com cuidado e viu um corpo caído gemendo. Um dos capangas. Tava vivo, mas ferido na perna. Ele tentou levantar, mas Caio mandou ficar quieto. Amarrou o cara com a própria camisa.
Lá na frente, Joaquim gritava que viu outro correndo pro mato. Caio saiu pela lateral, mas não deu tempo. O segundo homem sumiu na escuridão, deixando rastro só nas pegadas de lama. Minutos depois, a sirene apareceu no fim da estrada. 2 carros da polícia, faróis altos, pneus deslizando na terra molhada. Jonas desceu, fuzil na mão, cara de quem já esperava por aquilo. Entraram na casa, checaram tudo. Pegaram o homem ferido, algemaram. Ele estava armado. Jonas olhou para a arma, depois para Caio e falou só. Tentaram terminar o serviço. Lívia saiu do quarto devagar. Os olhos cheios de lágrima, os bebês no colo. Quando viu Caio inteiro, correu para ele. Abraçou forte, como se tivesse medo de soltar e tudo recomeçar. Joaquim sentou no chão exausto. Jonas chamou reforço. Mandou cercar a fazenda, isolar a área. Dessa vez ele prometeu. Agora vai ser diferente. Mas Caio sabia. A tensão não explodiu só naquele ataque. Ela explodiu por dentro. Agora, não era mais só uma questão de proteger. Era de ir até o fim. Porque depois de tudo aquilo, ninguém ali ia aceitar perder. Depois da noite do ataque, a fazenda virou outra coisa. Deixou de ser só casa e terra para virar fortaleza. Caio instalou refletores, aumentou a cerca com arame grosso e não deixava mais ninguém entrar sem ser anunciado no portão. A polícia fazia rondas, e Jonas ligava quase todo dia para saber se estava tudo em ordem. Mas o clima ali continuava, tenso, como se o próximo golpe pudesse vir a qualquer momento. O homem preso no ataque ficou calado por 3 dias. Não falou o nome, não explicou por que atirou, nem confirmou que conhecia Hugo. Mas Jonas descobriu rápido. O cara era segurança particular de uma empresa de fachada registrada em nome de um laranja. Quem puxou os registros viu que o nome de Hugo aparecia como sócio oculto em 2 contratos antigos. Provas iam se juntando, peça por peça. Foi nessa mesma semana que Jonas avisou. O julgamento de Hugo estava prestes a ser marcado. Os promotores estavam montando o caso com tudo que Caio, Lívia, Paula e os documentos do cartório forneceram. E eles iam precisar de todos os depoimentos possíveis. Caio sabia que esse momento ia chegar. Só não imaginava o peso que ele traria. Lívia travou quando ouviu. Parou de falar por quase meia hora. Sentou na varanda com os bebês no colo e ficou olhando pro nada. A ideia de ter que entrar numa sala cheia de gente, olhar pro homem que quase destruiu a vida dela e contar tudo em voz alta, era mais difícil que qualquer fuga. Ela respirava pesado. Disse para Caio que não sabia se ia conseguir, que só de pensar o corpo dela travava, mas ele falou com calma, sentado ao lado, olhando firme para ela. Você não tá sozinha, e não é mais só por você, é por eles. Ela sabia que ele tinha razão. Os dias seguintes foram cheios de preparações. Jonas levou um advogado para orientar Lívia. Explicou como funcionava, o que ela podia esperar, como devia se portar diante do juiz. O advogado não era de fala bonita nem cheio de termos técnicos. Era direto, experiente. Já tinha visto casos parecidos. E disse com todas as letras: você vai tremer, vai querer sair correndo, mas vai sair de lá diferente. E vai sair inteira. Caio também seria chamado a depor. E Joaquim. E até Paula, que ainda estava escondida, mas disposta a aparecer se fosse preciso. Cada um tinha uma peça do quebra-cabeça. E se todas se encaixassem, Hugo não teria por onde escapar. Na fazenda, a tensão só crescia. Mas junto vinha a esperança. O som dos passos dos policiais patrulhando de madrugada viraram parte da rotina. O choro dos bebês parecia menos nervoso. Lívia passava mais tempo na varanda, já não se escondia tanto. Às vezes até ria quando Caio contava alguma coisa boba. Era como se, aos poucos, a ideia de justiça fosse limpando a sujeira do medo. Na véspera da audiência, Jonas foi até a fazenda. Chegou de surpresa com o carro civil. Sentou com Caio e Lívia na sala e falou com sinceridade: amanhã vai ser pesado. Vão tentar te desestabilizar, Lívia. O advogado dele vai jogar sujo. Vai dizer que você fugiu, que você mentiu, que você tá desequilibrada. Mas não se deixa levar. Olha pra frente, segura firme e responde com verdade.
Você não precisa enfeitar nada. A verdade está do seu lado. Ela assentiu em silêncio, mas os olhos diziam que estava ouvindo tudo com atenção. Naquela noite ninguém dormiu direito. Caio ficou sentado na sala, com a espingarda encostada ao lado do sofá. Joaquim preparou o café da manhã antes mesmo do sol nascer. Lívia passou a madrugada acordada, vestida, com os bebês dormindo ao lado. Às 5 da manhã, se olhou no espelho, prendeu o cabelo, passou uma água no rosto e se encarou como se dissesse: agora, vai. Quando o carro da polícia chegou para levá-los até a cidade, o céu estava cinza. Não chovia, mas o vento era forte. Caio segurou a mão dela durante o caminho todo. Ninguém falou muito. A cidade parecia menor do que lembravam. A frente do fórum era simples, com poucas pessoas. Mas dentro, o clima era pesado. Do lado de fora da sala de audiência, Lívia esperava com o rosto tenso, os dedos entrelaçados. Quando chamaram o nome dela, o coração pareceu parar por um segundo. Caio olhou para ela, fez que sim com a cabeça, e ela entrou. Lá dentro, Hugo estava sentado do outro lado, de terno, com a mesma cara fria de sempre. Mas algo nele estava diferente. Não era mais o mesmo homem confiante, era como se soubesse que não ia sair dali ileso. E foi aí que tudo começou de verdade. A sala do fórum parecia pequena demais quando Lívia entrou. O ar estava carregado, e cada passo que ela dava até o banco de testemunha parecia durar uma eternidade. O juiz olhava sério, os advogados cochichavam entre si e do outro lado, Hugo mantinha aquele rosto de pedra, como se nada tivesse atingido ele até agora, mas tinha. E ia piorar. Lívia respirou fundo, sentou. As mãos tremiam um pouco, mas ela apertava uma contra a outra para manter firmeza. O advogado dela se aproximou, falou algumas palavras calmas, como quem só queria lembrar que ela estava ali com respaldo, que não precisava ter medo. E então o juiz deu sinal para começar. As primeiras perguntas foram diretas: nome, idade, profissão, vínculo com Hugo. Ela respondeu tudo com a voz baixa, mas clara. Contou como se conheceram, como o relacionamento foi virando uma prisão, como ela fugiu com os filhos nos braços. Parecia que ela já tinha ensaiado tudo aquilo 1000 vezes, mas não era encenação. Era dor organizada. Cada palavra vinha com esforço, até que o advogado de Hugo levantou. Ele tinha um jeito arrogante, daqueles que usam cada vírgula como se fosse uma arma. Se aproximou devagar, olhou para ela com um sorriso falso e começou a fazer perguntas que não vinham para buscar a verdade, mas para machucar. Senhora Lívia, é verdade que a senhora nunca apresentou certidão de nascimento dos seus filhos antes de fugir? É verdade, ela respondeu. Porque ele não deixou. Então, tecnicamente, não temos como confirmar que essas crianças são realmente filhos da senhora, correto? A sala ficou em silêncio. O juiz pediu que o advogado fosse objetivo. Ele continuou, agora com mais veneno. A senhora está afirmando que é mãe, mas não tem provas legais disso. E se me permite, é estranho que tenha desaparecido justo depois do nascimento. Algum motivo para isso? Foi aí que ela travou. O peito subiu, o rosto empalideceu. Caio, sentado lá atrás, se inclinou para frente como se quisesse correr até ela. Mas Lívia respirou fundo. Olhou direto para o advogado e respondeu com algo que ninguém esperava. Eu fugi porque Hugo não é o pai biológico dos meus filhos. Sala ficou muda. O juiz ergueu as sobrancelhas. O advogado de Hugo até deu 2 passos para trás. O promotor se virou na cadeira. Caio ficou sem reação, só os olhos arregalados como se tivesse levado um soco. O juiz pediu silêncio e perguntou se ela podia explicar. Ela olhou para frente, focando em um ponto na parede para conseguir continuar. Quando eu conheci o Hugo, eu já tinha terminado um namoro. Foi uma relação curta, sem muita coisa. Depois que acabou, descobri que estava grávida. Hugo disse que me aceitava assim mesmo, que ia cuidar de mim e das crianças, que era homem para isso. Eu acreditei. Ela engoliu seco. Mas depois, do parto, ele mudou. Começou a dizer que se arrependeu, que não ia criar filho de outro. Foi aí que tudo começou a desandar. Ele queria se livrar deles.
Dizia que ia vender, sumir com os dois e que eu não podia fazer nada porque no papel ele era o pai. Ele tinha registrado antes, sem minha permissão. Usou documentos falsos. Ele planejou tudo. A sala estava paralisada. O juiz fez sinal para o oficial anotar cada palavra. O advogado de Hugo tentava se recompor, mas tinha perdido o controle. A bomba já tinha sido jogada. E era forte demais para ignorar. Por que não contou isso antes? O juiz perguntou. Lívia olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu sentia vergonha. Porque achava que ninguém ia acreditar. E porque eu só queria proteger meus filhos. Só isso. Depois disso, o promotor pediu a palavra e solicitou um teste de DNA imediato, com urgência no processo. O juiz concordou. Hugo, do outro lado, finalmente pareceu sair do papel de estátua. Começou a suar. Abaixou o olhar. Mordeu a lateral da boca. Pela primeira vez ele parecia sentir que ia perder. Lívia saiu da sala de cabeça erguida, mas com o corpo leve, como se tivesse tirado toneladas das costas. No corredor, Caio a esperava. Ela caiu nos braços dele sem precisar dizer nada. Ali, naquele instante, todo mundo entendeu. A verdade é mais poderosa do que qualquer ameaça. O que Lívia contou no tribunal caiu como um trovão. Todo mundo foi pego de surpresa, até Jonas. O delegado ligou para Caio no dia seguinte, ainda impressionado. Disse que a revelação do DNA podia ser decisiva, mas que ainda faltava o golpe final. Eles precisavam de algo sólido, que não deixasse espaço para manobra. A prova definitiva de que Hugo sabia o tempo todo que não era pai biológico dos bebês, e mesmo assim tentou usar isso para se beneficiar. Foi nesse ponto que Caio lembrou de uma conversa antiga. Um papo rápido que teve com Paula, a ex de Hugo lá atrás quando ela entregou os documentos. Ela tinha dito algo estranho que na época não fez tanto sentido. Ele guarda tudo num cofre, como se fosse troféu. Aquilo ficou ecoando na cabeça dele. No fim da tarde, Caio pegou o carro e foi até a cidade. Parou num bar antigo onde costumavam jogar sinuca anos atrás. Procurou por um cara chamado Sid, que já tinha trabalhado com Hugo como segurança particular. Achou o homem no fundo do salão jogando dominó. Conversa vai, conversa vem, Caio ofereceu um café. No meio do papo, soltou. Hugo ainda guarda aquele cofre de parede na casa antiga? Sid se assustou. Tentou disfarçar. Mas já era tarde. Caio percebeu o vacilo. Em poucos segundos, o cara acabou falando que sim. Que Hugo tinha um quartinho, trancado na antiga casa da mãe dele no centro. Que ninguém entrava ali. Que a chave ficava com ele o tempo todo. E que o lugar tinha papel até de negócio que ele largou 10 anos atrás. Caio voltou para a fazenda com o coração acelerado. Contou tudo para Jonas, que conseguiu um mandado judicial. Mas tinha um problema. A casa estava vazia e ninguém sabia onde estava a chave. A polícia podia arrombar, mas precisavam da certeza de que iam encontrar algo que realmente valesse a pena. Foi então que Paula entrou em cena de novo. Caio ligou para ela, contou o que Sid disse, e ela lembrou de um detalhe. Um dia, quando morava com Hugo, viu ele escondendo uma cópia da chave atrás de uma das telhas da varanda. Lado direito, perto da calha, ele achava que ninguém ia perceber. No dia seguinte, Caio, Jonas e mais 2 agentes foram até a tal casa. Era um sobrado antigo com janelas fechadas, jardim cheio de mato. Subiram na varanda, acharam a telha solta e, como Paula disse, a chave estava lá. Entraram direto, sem fazer barulho. O quarto do cofre era pequeno, abafado, com cheiro de papel velho. Na parede, escondido atrás de um quadro com uma imagem de caça, estava o cofre. Jonas pediu para um dos agentes forçar a tranca. Não demorou muito. Quando abriram, parecia que tinham aberto uma caixa preta. Dentro, havia vários envelopes. Fotos, recibos, papéis com anotações feitas à mão. E mais 2 certidões de nascimento de outras crianças, de nomes diferentes. Algumas coisas estavam emboloradas, mas ainda legíveis. Uma pasta chamou atenção. Projeto Águia. Ao abrir, encontraram e-mails impressos, cópias de mensagens, contratos falsificados e até anotações com valores de negociações. Cada bebê tinha um valor, um país, um casal esperando. Era um esquema de tráfico de crianças detalhado, com nomes, dados bancários e rotas.
Jonas ficou em silêncio por minutos, folheando tudo. Depois disse: "É isso. Isso aqui encerra a história." Mas ainda tinha mais. Uma folha de papel, amarelada, trazia o resultado de um exame de DNA antigo. O nome de Lívia estava ali, e do outro lado, incompatível com o genitor Hugo Fernandes. Ou seja, Hugo já sabia desde o início que os filhos não eram dele, mas ainda assim forjou tudo. Com as mãos tremendo, Jonas pegou tudo, guardou em sacolas lacradas e levou para o fórum. Caio voltou para a fazenda quase sem conseguir falar. Quando entregou as cópias nas mãos de Lívia, ela sentou no chão, abraçou os filhos e disse: "Agora acabou. Agora ele não tem mais para onde correr." O fórum parecia outro lugar naquele dia. A fachada era a mesma, simples, sem luxo. Mas o clima no ar era pesado, quase sufocante. As pessoas falavam baixo, como se soubessem que algo importante ia acontecer. Caio chegou cedo, dirigindo em silêncio, com Lívia no banco do passageiro e os olhos dela fixos no nada. Os bebês ficaram com Joaquim na casa de uma vizinha de confiança, longe dali, protegidos do caos que vinha pela frente. O promotor já os esperava na entrada. Estava sério, concentrado. Cumprimentou os dois com um aperto de mão firme e disse apenas: "Vai dar certo, mas ele vai tentar o que for possível. Fiquem preparados." Caio assentiu. Lívia não respondeu. Seguiu em silêncio, como se guardasse tudo por dentro para não quebrar ali na frente de ninguém. Do lado de dentro, o tribunal estava cheio. Advogados, jornalistas, curiosos. Hugo já estava sentado na mesa de defesa, de terno escuro, cabelo engomado e aquele ar de arrogância que nunca largava. Mesmo preso, mesmo desmascarado, ele ainda achava que tinha alguma vantagem. O advogado, dele, um homem frio e calculista, falava com o juiz como se estivessem tratando de um contrato qualquer, não de um caso de tentativa de tráfico humano. O juiz entrou e pediu ordem na sala. Começou a leitura do processo, resumiu os fatos e logo chamou as testemunhas. A primeira foi Paula. Ela andou até a frente com a cabeça erguida. Contou tudo de novo, olhando nos olhos de Hugo. O juiz ouviu em silêncio. O advogado de defesa tentou desqualificá-la, chamou de ex-rancorosa, mas ela respondeu na lata: "Rancorosa não. Sobrevivente." A sala murmurou. O juiz bateu o martelo. Pediu silêncio. Depois veio Caio. A fala dele foi firme. Descreveu cada ataque na fazenda, o sequestro de Joaquim, os tiros, o medo. Entregou o bilhete que recebeu. Falou da pasta de provas escondidas, na antiga casa de Hugo. O promotor completou com documentos. O juiz olhou tudo com atenção. A defesa não teve como rebater, só tentou minimizar. Mas estava claro que a maré começava a virar. Quando Lívia foi chamada, o silêncio virou quase um vácuo. Ela levantou devagar, caminhou com passos firmes e sentou na cadeira em frente ao juiz. A sala parecia prender o ar. O juiz perguntou se ela estava pronta. Ela disse que sim. E então começou. Lívia contou como conheceu Hugo, como ele se envolveu na gestação mesmo sem ser o pai. Explicou a falsificação dos documentos, os registros feitos sem seu consentimento, as ameaças. Contou que descobriu que ele planejava vender os filhos e que foi isso que a fez fugir. A cada frase, o rosto do juiz ficava mais fechado. O promotor só confirmava com a cabeça. O advogado de Hugo, sem ter muito o que fazer, tentou desviar o foco. A senhora diz que ele não é o pai biológico. Tem como provar? Ela puxou da bolsa uma cópia do laudo de DNA. Já foi feito. Já está nos autos. A sala reagiu. O juiz confirmou a documentação e mandou anexar com urgência. O advogado ficou sem reação. Hugo cruzou os braços e ficou quieto, olhando para frente como se estivesse tentando esconder o desconforto. Por que a senhora só revelou isso agora? Porque eu tinha medo. E vergonha. Vergonha de quê? De ter confiado nele. E de não ter conseguido proteger meus filhos desde o começo. O juiz respirou fundo. A voz dele saiu baixa, mas firme. Entendido. Quando o juiz deu por encerrada a fase de depoimentos, o promotor se levantou.
Puxou as pastas, organizou os documentos e fez seu discurso final. Disse que ali não se tratava de um erro qualquer, mas de uma série de crimes planejados. Falsificação de documento público, tentativa de sequestro, tentativa de tráfico de menores, abuso psicológico e ameaça à integridade física de uma família inteira, ele terminou assim. Se esse homem sair daqui sem punição, amanhã pode ser outra mãe, outra criança, outra história destruída. E o tribunal não pode permitir isso. Hugo nem tentou levantar para se defender. O advogado fez um último discurso ensaiado, cheio de termos, tentando empurrar a culpa para Paula, para Lívia, para qualquer um menos o cliente dele. Mas ninguém ali parecia estar mais disposto a ouvir desculpas. O juiz anunciou que a sentença seria lida dali a 2 dias. A sala foi esvaziada aos poucos. Lívia saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, Caio a esperava. Quando ela saiu, não disse uma palavra, só encostou a cabeça no peito dele. Ele a abraçou com força, como quem sabe que agora sim, o fim está mais perto. O fórum já estava mais calmo quando Caio, Lívia e Joaquim chegaram 2 dias depois. Era o dia da sentença. Nada de testemunhas, nada de discurso. Só o juiz. E a decisão. O ar estava parado, como se até o tempo tivesse prendido a respiração. Ninguém falava nada no carro. Nem os pneus faziam barulho na estrada de chão. Caio dirigia firme, os olhos no caminho. Lívia estava no banco de trás com os meninos olhando para frente, com as mãos apoiadas nas perninhas dos dois, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha inteira. Chegaram cedo, mas o lugar já tinha movimento. A imprensa estava do lado de fora, mesmo que o caso tivesse corrido em sigilo. Alguém vazou alguma coisa, e agora tinha câmera, microfone e até repórter de rádio querendo saber quem era o empresário envolvido no esquema de adoção ilegal. O juiz sabia que o caso estava virando assunto nacional, e isso aumentava ainda mais o peso do que estava para acontecer. Lá dentro, Hugo estava no mesmo banco de antes, mas diferente. O rosto dele estava abatido, os olhos vermelhos. Pela primeira vez ele não parecia seguro. Estava calado, nem olhava para as pessoas. Ao redor, o advogado tentava manter pose, mas estava inquieto virando folha por folha de uma pasta fina. Só Caio, Lívia e Jonas sabiam por quê. 2 dias antes, enquanto o juiz revisava o processo, uma nova pasta chegou às mãos do promotor. Dentro dela havia um áudio. Era de um telefonema gravado entre Hugo e um homem do leste europeu. Um dos contatos que apareciam nos documentos do cofre. Eles falavam em código, mas no meio do papo, Hugo soltava uma frase clara. As crianças já estão sob meu nome. Em 2 semanas eu te aviso onde pegar. Aquilo derrubava qualquer argumento da defesa. E foi entregue sem alarde, sem anúncio. Só colocado no processo com carimbo oficial. Quando o juiz recebeu aquilo, pediu tempo. E naquele dia, todos sabiam. A sentença já estava escrita. O juiz entrou na sala sem olhar para os lados. Sentou, ajeitou os papéis, respirou fundo e começou a leitura. A voz dele era neutra, sem pressa, mas cada palavra parecia um peso sendo jogado sobre a cabeça de Hugo. Leu os artigos violados, os indícios, as provas. Confirmou que havia dolo, intenção clara e que a manipulação de documentos, o plano de venda dos bebês e a tentativa de fuga foram suficientes para configurar crime gravíssimo. A defesa tentou se mexer. O advogado pediu para se manifestar, alegou o desequilíbrio emocional do cliente, pediu laudo psicológico. O juiz negou na hora. Disse que a lucidez de Hugo estava mais do que comprovada pelas conversas, pelos registros e pelo tempo que levou para arquitetar tudo aquilo. E então veio o momento que ninguém esquecia. Diante dos fatos, o réu Hugo Fernandes é condenado a 23 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão de pena por 5 anos. A sentença é imediata e será cumprida a partir de agora. Hugo nem reagiu. Só baixou a cabeça. O som das algemas cortando o silêncio fez o estômago de Caio virar. Lívia segurou forte as mãos dos filhos, sem derramar uma lágrima. O juiz bateu o martelo. Estava encerrado.
A sala foi esvaziando devagar. Do lado de fora, os repórteres cercaram a saída. Jonas pediu apoio da polícia para proteger Lívia e os meninos. Caio levou todos até o carro e só depois soltou o ar preso. Eles tinham vencido. Mas ainda faltava uma coisa. Na mesma semana, no cartório da cidade, Caio e Lívia entraram com o pedido de anulação das certidões anteriores. Depois de tudo que foi revelado, o processo correu rápido. Os bebês seriam registrados com os nomes certos. E o mais importante, sem o nome de Hugo. Pela primeira vez eram livres de verdade. Na saída, o cartorário entregou os novos documentos. Lívia pegou os papéis com as mãos tremendo. Leu o nome dos filhos em voz baixa. Sorriu. Depois olhou para Caio e disse: "Agora eles têm uma vida." E Caio respondeu: "Agora nós temos uma vida." Depois da sentença, a vida parecia ter ganhado um outro ritmo. Não era mais aquela tensão constante, o medo de cada barulho, o susto com faróis passando na estrada. Agora, era o silêncio que reinava. Mas não aquele silêncio assustador. Era um silêncio diferente, de calma, de recomeço. Lívia passou, os primeiros dias depois do julgamento ainda com os ombros pesados. Era como se o corpo não tivesse entendido que tudo tinha acabado. Dormia mal, acordava cedo, ia direto ver os bebês, mesmo sabendo que estavam bem. Parecia medo antigo, medo que demorava a largar. Caio notava isso, mas não forçava nada. Ele só ficava por perto, observando. Dava espaço, mas estava sempre ali, pronto para segurar se ela precisasse. Na fazenda tudo continuava como antes, mas ao mesmo tempo tudo era diferente. Joaquim voltou a trabalhar no galpão com outro ânimo. O som do martelo dele batendo na madeira tinha agora um ritmo quase leve, como se ele também estivesse mais tranquilo. As galinhas voltaram a correr soltas pelo quintal. Os cachorros latiam sem motivo. A casa respirava. Um dia, no fim de tarde, Caio preparou café e chamou Lívia para sentar com ele na varanda. Ela veio com os bebês no colo, mas quando chegou ele já tinha deixado 2 redes armadas e um cobertorzinho pronto no cesto. Ela sorriu. Deitou os meninos ali e sentou na rede. Ficaram ali um tempo olhando para o céu laranja em silêncio. Foi ele quem começou. "Você já pensou o que quer fazer agora?" Ela demorou a responder. Depois olhou para frente e disse: "Ainda não. Só sei que não quero fugir nunca mais." Caio assentiu. Aquilo já era muito. Ficaram mais um tempo em silêncio. O vento soprava leve. Os bebês dormiam. Nos dias seguintes, Lívia começou a sair mais de casa. Caminhava pela fazenda, visitava o galpão, pegava as galinhas com Joaquim. Às vezes ajudava a plantar no jardim. Passou a ir até a cidade com Caio, visitar o mercado, conversar com a moça da padaria. Era como se ela estivesse testando a própria liberdade passo por passo. Mas ainda havia uma decisão que ela evitava. Certo dia, Caio chegou com um envelope na mão. Era o pedido oficial de guarda definitiva dos bebês. O nome dele estava no papel como responsável temporário. Jonas tinha conseguido isso no meio do processo para garantir proteção, mas agora era a hora de definir o futuro de verdade. Caio entregou o envelope para ela. "Isso aqui não é pressão. Você decide. O que você quiser a gente segue." Ela pegou o papel, olhou, mas não disse nada. Guardou e subiu para o quarto. Ficou 3 dias sem tocar no assunto. Caio não insistiu. Na noite do 3º dia, depois que todos já tinham ido dormir, ela desceu, encontrou ele na cozinha e colocou o envelope em cima da mesa. "Eu quero que seja você." Caio olhou para ela sem entender de cara. "Quero que você seja o pai deles, não só no papel. Quero que você seja. Se você quiser." Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois puxou a cadeira, sentou do lado dela e segurou sua mão. "Eu quero." "Desde o dia em que eu vi vocês no celeiro," ela abaixou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, chorou sem medo. Chorou leve, como quem se alivia. Caio a abraçou forte. Ali não era mais sobre fugir, nem sobre sobrevivência.
Era sobre escolha, e ela tinha escolhido ficar. No dia seguinte, foram juntos ao cartório. Deram entrada nos papéis. Os bebês ganharam o nome de Caio. E ali, naquele lugar pequeno com cheiro de tinta e papel velho, os 4 viraram uma família de verdade. Era manhã cedo, e o cheiro de café recém-passado invadia a casa. Os galos já tinham cantado, os cachorros corriam soltos pelo quintal, e o sol ainda nascia atrás das árvores, pintando tudo com aquele tom dourado que deixava a fazenda parecendo um lugar de paz. Caio descia a escada devagar, descalço com um sorriso discreto no rosto. No colo, um dos gêmeos ainda meio sonolento. Joaquim já estava no galpão como sempre, martelando alguma coisa que ninguém entendia direito. Era o novo normal. Lívia apareceu logo depois com o outro bebê no colo e o cabelo bagunçado. Riu quando viu o café derramando na beirada da garrafa e brincou que ele nunca aprenderia a desligar a cafeteira na hora certa. Caio riu também. Era isso agora. Risadas. Simples, piadas bobas, vida leve. Não tinha mais sombra de Hugo, nem barulho de viatura na madrugada. Aquilo era um recomeço de verdade. Na cidade, as pessoas começaram a se acostumar com a presença dela. Lívia já não era a mulher que fugiu com os filhos. Agora, era a mãe dos gêmeos, a esposa de Caio, a moça que ajudava no mutirão do posto de saúde, que organizava as cestas das famílias da zona rural, que sorria na fila do mercado. E as pessoas respeitavam isso, não porque sentiam pena, mas porque viam a força. Ela reconstruiu o nome dela com cada gesto. Os meninos cresciam rápido. Já andavam pela casa batendo nas panelas e tentando subir nos móveis. Joaquim ensinava os dois a assobiar e dizia que iam ser mais bravos que o pai. Caio só observava, meio bobo, meio orgulhoso, se acostumando a ouvir pai vindo de 2 vozes pequenas. Numa tarde, enquanto eles montavam uma cerca nova perto do pasto, Lívia apareceu com um envelope na mão. Era a carta do juiz confirmando o encerramento do processo. Nada mais pendente, nenhuma audiência, nenhuma assinatura faltando. Estava tudo oficial. E era simbólico, porque ela nem quis ler em voz alta. Só olhou para Caio e disse: "Agora posso escolher qualquer caminho, mas é aqui que eu quero ficar." Caio estendeu a mão, suja de terra, e ela segurou. Não precisava mais dizer nada. Começaram a fazer planos. Pensaram em abrir um pequeno centro de apoio a mulheres em situação de risco, lá mesmo na cidade. Usar a casa velha que ficava no fim da estrada como base. Jonas ajudaria com a parte jurídica. Paula, que agora morava em outra cidade, se ofereceu para fazer o contato com psicólogas e assistentes sociais. Era o tipo de ideia que nascia com verdade porque tinha sido vivida na pele. A fazenda cresceu também. Caio passou a produzir mais hortaliças, contratou 2 famílias da região, montou um esquema de distribuição para as escolas públicas da área rural. Lívia ajudava na contabilidade, organizava as entregas. Tudo caminhava num ritmo novo, sem pressa, sem medo. Certa noite, sentados na varanda, Caio segurava um dos filhos dormindo no colo e olhava o céu limpo. Lívia, do lado, com o outro bebê encostado no ombro, falou baixinho: "Se alguém tivesse me dito que eu ia estar aqui hoje vivendo isso, eu não ia acreditar." Caio sorriu. "Eu também não." Ela olhou para ele, séria, mas com o rosto leve. "Você não salvou só a mim, salvou quem eu sou. Eu tinha esquecido." Ele encostou a testa na dela. "A gente se salvou junto." Naquela noite, nenhum dos dois teve pressa de ir dormir. Ficaram ali, embalando os filhos, conversando sobre o nada, olhando o céu. A vida agora era feita disso. Momentos pequenos, mas cheios de verdade. E naquele silêncio, naquele calor leve da noite, naquele som de grilos e vento batendo nas folhas, estava a certeza de que o que começou como um susto no celeiro virou a maior virada da vida deles. Não era mais fuga, nem medo. Era liberdade, escolha e amor que tinha espaço para crescer.